Olá, povo amado de Deus, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast na comunidade Boquim de Louvor. E olha que maravilha, hoje temos aqui uma convidada muito especial, alguém que vai inaugurar o nosso podcast, é a primeira mulher que vem aqui no nosso podcast para santificar e para também abençoar esse local, graças a Deus. E ela que tem já a formação psicóloga, foi professora, tem uma história maravilhosa, um testemunho, e que hoje evangeliza através da pregação, através também até a profissão dela ajuda a entender melhor a dificuldade que as pessoas vivem. E que maravilha ter essa pessoa aqui tão especial para a nossa comunidade hoje. Lembrando também você para comentar, curtir, compartilhar este podcast, para que mais pessoas também escutem essas histórias, esse testemunho, e se convertam e mudem, ou também conheçam que a igreja tem muitas formas de alcançar as pessoas. Então deixa o seu comentário aí, deixa o seu pedido de oração, compartilha, manda para todo mundo, porque isso também ajuda a evangelização. Vamos então cumprimentar Rosimeire Martins. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, amados. A paz de Jesus, o amor de Maria, para aqueles que vão nos acompanhar, a vocês, muito obrigada pelo convite da comunidade, estarmos aqui falando um pouquinho sobre nossa missão e vida, né? Nossa vida, nossa história. Aqui também com a gente hoje, Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Bem-vindo a Rose, né? Graças a Deus. Obrigado pelo convite de vocês também. Me convidaram para participar desse podcast, né? E agora, a Rose é a primeira mulher. A gente já tem uma fama de machão, né? De machista. Não, foi por falta de oportunidade mesmo, né? A gente até convidou outras mulheres, né? Que não quiseram vir. É verdade. Mas os homens são mais expostos, né? É verdade. De repente ela abre as portas e sejam sempre bem-vindas Seja todas as bem-vinda, mulheres. Rose. Você é uma bênção de Deus para nós, para a comunidade. A gente sempre tem muitas alegrias, né? Compartilhamos junto. E você sempre tem nos ajudado. Eu fico muito feliz. Obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigada. Mas então eu dizia que você é formada em psicóloga. Já faz quanto tempo que você tem essa formação? 30 anos. 30 anos já formada. E exercendo? Exercendo a profissão durante esses 30 anos. Já deve ter encontrado cada situação que meu pai amado. Muita coisa. E aí, porque você, como você também é apaixonado, né, pela profissão, isso é graça de Deus, né? Uhum. Desde muito pequena que eu já fiz a escolha para psicologia, desde os 9 anos de idade, né? Olha. Então, eu me apaixonei pela profissão, não tinha aqui, tive que estudar fora, isso também é uma experiência de vida, né? Uhum. A confiança dos meus pais em me mandarem ainda muito jovem para fora para estudar, né? E sempre muito grata a Nossa Senhora, né? Então, se eu estou hoje aqui, ela está aqui do meu ladinho, me protegendo também, colocando o manto dela, até porque estar longe de casa, né, longe dos pais, sem a família, a gente precisa ter um modelo, né, de mulher, até para a gente não desviar com tantas coisas que a gente vê acontecendo. Mas dizendo assim para você, muita coisa. A gente já viu muita coisa que talvez para o mundo ou para as pessoas, até mesmo em termos de profissão, grandes desafios, né? Uhum. E muitas pessoas saindo de dores, de sofrimentos, conseguindo encarar a vida dentro de uma perspectiva, digamos assim, dentro da perspectiva científica. Quando a gente junta Deus, aí é imbatível, né? Olha só. Mas você então nasce já numa família católica, é isso? Isso. De berço já. Isso. Eu nasci aqui em Dourados, mas nós morávamos em Douradina, né? Olha. Meu pai, ministro da Sagrada Eucaristia, minha mãe, catequista, e ela era professora. E aí, quando ela ficou grávida de mim, parou de dar aula para poder cuidar de mim, das minhas outras 2 irmãs mais velhas, e eu acho que eu continuei o magistério lá na frente, né? E então, sempre educado ali na igreja, participando, os padres, bispos, às vezes se hospedavam na nossa casa Olha. em Douradina. Meu pai é falecido já há uns 27 anos aí, meu pai é falecido, muito conhecido ali em Douradina, o José Félix. Então, tiveram 5 filhos, né? Logo depois de 11 anos, tiveram mais uma, a Natália, que já está com 35 anos. E aí, nós morávamos lá, e quando foi por volta aí dos meus 12 anos, aí meus pais vieram para cá,
minha mãe fizeram um sacrifício, né, ele continuou na lavoura e minha mãe veio para cá para nos acompanhar para estudo, né, Olha só. para os estudos. Mas quando eu tinha 9 anos, eu sentia muita falta do meu pai, né, ele saía e eu ficava às vezes espreitando, ele ia abraçar minhas irmãs, né, e ficava É. achando ciumada, enciumada. Essa foi o começo da história com a psicologia. E aí alguém orientou minha mãe e falou assim: "Leva essa menina em algum profissional para poder conversar com ela". E na época não tinha muitos psicólogos aqui, aliás não tinha, né, Uhum. era mais psiquiatras. Então ele levou na doutora Marilda, me lembro que eu estava na antessala ouvindo ela conversar com a minha mãe e falou: "Olha, sua filha está passando pelo complexo de Édipo". Eu falei: "Que é complexo de Édipo, né?". Uhum. Essa paixão que a gente tem pela figura do pai, né, o Sim. ciúme, enfim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí, nas minhas brincadeiras com as minhas bonecas, eu ficava imitando a conversa. "Ah, dona fulana, a senhora trouxe Olha. a sua filha?" E, enfim, É. né. E depois que eu fui saber que existia uma profissão, de psicologia, né, de psicólogo. Mas Uhum. aqui não tinha o curso, né, não tinha o curso. Então eu entrei muito cedo na escola para acompanhar minha irmã, Hum. porque a minha irmã mais velha já estava aí no segundo ano, a minha irmã já tinha 7 anos e eu tinha 5. Então minha mãe, para eu não me sentir sozinha, me colocou junto com ela, não recomendo, né, É. porque eu estava na fase dos 5 e tendo que fazer brincadeiras daqueles de 7 anos, né. E Olha só. aí, eu entrei na escola, então eu terminei o ensino médio com 15 anos. Meu Então Deus. para ir para um outro lugar fora, né, então meu pai perguntou se tinha algum outro curso aqui que eu gostaria de fazer. E eu gostava muito de história, né, gosto até hoje. Eu disse assim: "Bom, então eu vou fazer história". Mas chegou no final daquele ano, minha mãe disse assim: "Eu não quero que você fique, frustrada, porque, não foi fazer aquilo, né, que você gostaria de fazer". Mas nesse período de um ano, eu conheci pessoas que eram de Corumbá, que faziam história, então, conheci um rapaz, o Manuel Vicente, que ele disse assim: "Olha, você pode morar aqui com os meus pais", que ele ia se casar, né. E aí eu fiz o vestibular novamente, passei para psicologia e fui para Corumbá já com 16 anos, né, 16 anos já 16 foi anos, para longe da família, longe da então. família. Foi uma dor terrível, acostumada no meio de 5 irmãos, né. E Primos. primos, meus pais, meu pai era muito próximo, muito família. A música Utopia, dizia assim que era a música do papai, né. Ele chegava da lavoura, ele sempre tinha um tempo para conversar com a gente. Minha mãe já é um pouco mais rígida, mas sempre muito presente, assim, valores ensinando pra gente e tal. Uhum. E eu me lembro que quando falou que eu ia para Corumbá, meu pai ficou muito preocupado, até porque Corumbá, fronteira, questão drogas, né, e estava um período muito Uhum. difícil lá de gangues e tal. E eu me lembro que tinha um vizinho chamado Fernando, ele também é falecido, um japonês, ele dizia assim: "Zé, você não confia na educação que você deu à sua filha?" Olha Ele aí. disse assim: "Confio". Falei: "Então leva a menina lá". Então assim, pra a cena mais dolorosa para mim foi vendo meu pai entrar naquele trem do Pantanal vindo embora, que ali eu tive a Voltando. certeza que eu ficaria, minha família para cá, eu Nossa. sentia muita saudade. Aí eu gravava a voz deles, assim, naquele gravadorzinho, eu tinha um gravadorzinho, botava embaixo do meu travesseiro, ficava ouvindo a voz do meu pai, dos meus Nossa. irmãos, ouvindo, né. E olha que coisa bela, porque eu fui morar na casa dessa família, né, do Manuel Vicente, que era locutor de rádio, que fazia história, e ele era locutor de FM, né, e eu, fazendo lá psicologia, fui morar com eles, e lá eu conheci a família salesiana, né. E desde criança eu sentia que o Senhor falava de uma maneira diferente comigo. Eu tinha algumas visões, mas não entendi o que era aquilo. Antes de sair daqui de Dourados, eu, conheci a Renovação. Ah, você E conhece. fiquei apaixonada, falei: "Aqui é meu lugar". O jeito de rezar, a forma de, né, enfim, aquilo foi me trazendo mais ainda para dentro da igreja. Participava de muitos movimentos aqui, enfim. E aí, quando eu cheguei lá, não tinha a renovação, pelo menos onde eu participava ali, né. Uhum. Mas eu fui acolhida pela família salesiana, lá tem a cidade de Dom Bosco, né, fui participar lá na época do Padre Pascoal, e depois eu vim mais para o centro da cidade, que é o Santuário Santa Teresa, e tinha o Padre João, que ele era uma sumidade em lidar com jovens, era um verdadeiro Dom Bosco, né. Olha. Então, durante o período da faculdade, a gente se sentia acolhido, mas chega aquele momento que às vezes você vai começar a caminhar pelas suas pernas, próprias pernas, e aí você dá uma separadinha da igreja, mas não de Deus, né. Então todas as vezes que eu vinha em casa, eu pegava as bíblias do meu pai, aí ele pegava de volta, aí eu catava a Bíblia novamente, levava junto comigo, né, ia fazendo as minhas orações, enfim. Então lá, aí comecei na faculdade, e aí todos os colegas começavam
a presença do santo está aqui, né? Isso, Graças a as Deus. Se as relíquias relíquias aqui. estão, o O santo santo está, tá né? aqui. São Primeiro, João Amém. Paulo II e Santa Teresinha. isso. E aí, como foi assim, numa oportunidade como essa, um colega que trabalhava também em rádio, ele fazia história, e ele falou assim: olha, tem um programa Debates Populares na Rádio Clube de Corumbá. Você não quer ir lá fazer uma participação para falar o que é a vida de uma mulher, de uma estudante, deixar sua família, vir fazer uma faculdade, né? Porque o grande desafio é você manter-se no caminho, porque você poderia escorregar para uma prostituição, né, engravidar. E às vezes, uma vez uma colega disse assim: cuidado para você não levar 2 diplomas. Eu falei: bom, eu vou levar, porque um era da licenciatura, outro, né, do bacharelado. Ela disse: não, eu não estou dizendo desse diploma, que era muito comum meninas engravidarem, né, e aí às vezes usar de drogas, desistirem da faculdade, voltarem para suas cidades. Mas graças a Deus comigo isso não aconteceu. Então eu fui trabalhar na rádio, aliás, eu fui participar desse debate, né, Dia da Mulher, mas eu fui falar desse desafio mesmo de ser mulher, de ser respeitada. Eu tinha aí 17 anos, né? Quer dizer, de ser respeitada sem estar junto com os seus pais. Embora eu morasse sozinha, eu fui lá para fazer faculdade, né? Uhum. E aí, a diretora da rádio, a doutora Laurita Nash, ela já é falecida, ela gostou da minha voz e me chamou para fazer um teste. E eu ficava lá, acabamos de ouvir, vamos ouvir, acabamos de ouvir, vamos ouvir, e dando a hora, Olha né? só. E dali, depois surgiu um programa, eu fui trabalhar como produtora num programa Já da foi manhã, radialista, olha só. né? Pois é. É. E trabalhei muito, muito tempo, ali os 5 anos de faculdade, eu fiquei ali na faculdade trabalhando ali, as minhas colegas também trabalhavam, e era um desafio, porque eu tinha que deixar tudo pronto na programação às 6h30 da manhã, porque minha aula começava 6h50. Então eu tinha que ir para a Nossa. faculdade, aí ficava lá, era integral, e voltava, aí passava às vezes um sábado inteiro gravando participações durante a semana inteira, fazia os roteiros e deixava lá, né? Meu Deus, E ela isso eu entende sou tudo. muito, muito agradecida ao Armandinho Anache, que é o filho, era filho do deputado Amanda Anache, que era dono da rádio, que me permitiu isso, né? De deixar gravado e correr lá e fazer, né? Aí depois ganhei um programa no domingo e tinha um programa da manhã que eu fui ser produtora. Então, atendia os telefones, depois aí eu comecei a coordenar as telefonistas, o pessoal que saía fazendo entrevistas, a gente editava, colocava no ar, gravava editoriais, enfim, né? Então, durante o período que eu estive lá, foi isso. E aí, surgiu a oportunidade de morar em Brasília, que uma colega era filha de militar, de marinheiro, né? E foi embora para Brasília e queria que eu fosse junto. Nós fizemos uma boa amizade. Mas aí precisava do meu pai passar o pátrio poder, né? Para o pai dela. E aí eu vi a tristeza Hum, nos olhos do meu pai. Ele falou: mas tem que passar, não podia. Teria que ter um vínculo para eu poder ter perdeu mesmo a direito, né? filha. Ele achava. E aí, quando eu olhei para ele, eu disse: papai, a minha mãe disse: olha, eu via que ela estava sentida, mas ele ficou, porque ele que tinha que assinar, né? Hum. Eu disse: papai, eu vim para cá para fazer faculdade. Lá ou aqui eu vou fazer a faculdade, eu vou terminar. Ele falou: você tem certeza? Eu falei: tenho. Tenho, eu vim aqui para isso. E nesse processo, eu conheci comecei a namorar, né? O meu primeiro marido, né? Namorei e aí me casei, né, ele era radialista também, apresentador de TV, enfim. E aí nós fomos de lá, terminei a faculdade, não surgiu até trabalho lá, mas para ele o melhor era para cá. Então a rede de TV, que era a TV Morena, transferiu ele para Ponta Porã, né. E eu fiquei ali, trabalhei com clínica, dei aula comecei a dar aula em faculdade, ali no Em Ponta Magsul, Porã. Ponta Porã. Magsul, dei aula no Paraguai também, numa faculdade de hotelaria e turismo. Trabalhei na rádio Fronteira, junto com o Celso Portiolli, por pouco tempo, mas a gente trabalhou juntos ali. Logo depois ele foi para São Paulo, no SBT, né? E aprendi muita coisa ali também. Né, a gente já vinha escoladinho lá de Corumbá. E aí trabalhei ali por uns 2 anos, depois fui mais para a área da psicologia, né? Fui para a PAI, dar aula na faculdade, clínica, e fiquei nessa área, de aula também no magistério. E depois que a gente estava ali uns 7 anos, aí surgiu a possibilidade de transferência para cá, que era o meu desejo, né? Voltar para minha terra, né? Tinha ido Uhum. para Corumbá, fiquei lá 5 anos, depois 7 anos, aí voltar para cá. Só que aí, quer dizer, como eu disse,
eu não me afastava de Deus, a minha família é muito católica, lá na casa, quando eu vinha passear no sítio, lá em Douradina com meu pai, eh, eh, com a minha mãe, eles já estavam no fervo da renovação. Então, quando eu cheguei em Corumbá, não tinha a renovação. Quando eu fiquei sabendo, eu estava indo embora. Quando eu cheguei em Ponta Porã, também não encontrei nenhum grupo ali por perto, que era eu sentia que era meu chamado, né. E aí quando cheguei aqui em Dourados, aí eu voltei pra renovação. Aí eu fui de cabeça e tudo, né, fui Esses pra anos que você renovação. ficou, assim, trabalhando na rádio e tudo, e fazendo essa peregrinação, né, Corumbá, Ponta Porã e tudo, você ficou vivendo meio que nem católico de IBGE, vai à missa e tal, É, de vez em quando, isso, mais simples assim. Você sim. casou Com primeira vez matrimônio. aonde? Oi? Aonde você casou? Eu casei aqui. Dourado. Aqui em Eu Dourados. eu eu tinha casei no civil lá em Ladário, e aí me casei no matrimônio mesmo aqui em Dourados. Eu vim me casar aqui, porque eu participava ali na São Francisco, na época era o Frei Anselmo, eu pedi para ele celebrar Lembro. meu casamento, ele veio e tal, e aí o meu matrimônio foi ali, né. Aí viemos Uhum. aqui, depois morando lá em Ponta Porã, e aí, uma brecha se abre, né, quando a gente não tem essa eu tinha, acredito que tudo aquilo que eu suportei, que eu passei foi pelo joelho da minha mãe, pelas orações do meu pai, porque ele era muito fervoroso, Uhum. né, e quando ele recebeu o catecismo da igreja católica, né, nas mãos dele, disse assim: "Era isso que eu queria, tantas perguntas, tantas coisas que eu queria saber da igreja", Olha né, que eu tinha maravilha. ali. Então, a gente aprendeu, era, a leitura da Bíblia, era o terço que a gente rezava, e às vezes ele tinha que fazer a gente virar para a parede, porque começava crise de riso, já viu um moleque rezando? Aí começava uma crise de riso do nada, e até ele mesmo começava a dar risada, ele falava: "Todo mundo virado para a parede para a gente rezar", e a gente ria da sombra da parede, sabe aquelas coisas assim? Mas era muito gostoso, né. E puro, né, E aí a gente ia graças a muito ali Deus. quando estávamos em Douradina, só retornando um pouquinho, nós íamos muito a um grupo de oração que tinha aqui em Dápolis, acho que nas segundas-feiras, a gente ia numa Kombi, cheio de gente, meu pai levava, e era jovem para cá, jovem para lá. Minha casa era sempre muito movimentada, né, nesse sentido, assim, Olha. da igreja. E aí nós íamos no grupo. Aí eu vejo aqui, quando eu cheguei aqui, que vi a comunidade de Boquim, né, era uma van ou era um Ônibus. micro-ônibus? Micro-ônibus para cima e para baixo, eu me lembrei exatamente do meu pai, né. Bom, enfim, então nós ficamos ali em Ponta Porã, e aí a rede novamente transferiu para cá, e aí eu tinha que trabalhar em faculdade lá, transferi para cá, consegui uma oportunidade para vir para cá, e aí entra o adultério, né. Hum. Ele se envolveu com uma menina menor de idade, e as coisas aí o sofrimento começou. Ele também era professor? Não, 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 ele ele também era trabalhava no rádio, isso, ele era radialista. jornalista, Jornalista, na verdade era mais TV, para cá ele veio mais trabalhar em TV, né. Uhum. E aí, enfim, foi uma luta e começou Hum. uma batalha muito grande nesse sentido. Depois descobri que ele durante o casamento ele teve uma filha, eu falei com a menina, não tinha o que pedir perdão ou perdoar, mas acolher, né. Eu disse: "Se eu Uhum. soubesse da existência dela, ela frequentaria a casa do pai dela", né, teria frequentado a casa do pai dela. Então foram 4 anos em oração, e aí quando eu já vim nessa dor. Uhum. Mudei para Dourados, já vim nessa dor. E aí me falaram: "Olha, vai lá na São Carlos". Na São Carlos eu encontro a Neide, né, porque até então eu estava ali no trabalho, né. Eu encontrei a Neide, a Iracema, Dona Deonice, e a Vera. Vera, e a Iracema e Dona Deonice são falecidas, né, que me acolheram. E a Neide foi aquela mãe na fé mesmo, que às vezes eu pensava assim: "Eu não vou conseguir", ela: "Vai sim, você vai conseguir, você vai conseguir". E aí começou, aí vinha nos retiros com o Rodrigo, e tinha uma canção dele que falava: "Você vai ver, vai dar tudo certo", da vitória, né, a vitória é Hum. certa. E aí Uhum. uma intercessora disse para mim assim: "Olha, hoje você está vindo chorando por essa situação, amanhã você vem por Jesus". E eu não conseguia vislumbrar isso, porque era tanto sofrimento, tanto choro, e eu tinha que estar bem no outro dia para dar aula, e porque a nossa vida não interessa para o outro, né. Mas Sim. o que me fez, assim, apaixonar por aquele grupo de mulheres é porque, ao mesmo tempo que elas rezavam, elas também, choravam e pediam orações por elas. E quanto que no exercício da profissão, você não faz isso, você tem que escutar o outro. Só Você tem que escutar. interpretar para o outro, você tem que fazer a devolutiva do Uhum. outro. A sua vida é o que menos importa, você pode até fazer algum comentário, alguma outra coisa que dê um suporte para alguém ali, né, Uhum. mas não é o foco, né. Então até então eu estava muito mais dentro da psicologia, mas
aquele amor por Jesus estava ali, latente, né? E ali eu cheguei e me debulhei. Naquele altar da São Carlos teve lágrimas e lágrimas, assim, rios de lágrimas ali. E que é engraçado, eu achava que eu não fosse voltar a sorrir mais. E eu olhava para aquele Jesus, que para mim é muito significativo. Eu deitava lá embaixo e olhava para ele, dizia assim: olha para mim, né? Então, 4 anos de sofrimento com sacerdotes rezando. E aí conheci a comunidade Boquim, né? E eu vim pra Olha só. cá e cheguei e vi aquele moço de barba grande e uma roupa diferente. Eu falava, gente, o que é isso? Mas eu não fiquei achando estranho. Eu queria aquilo, ao mesmo tempo Uhum. que eu estava na minha dor. Então, assim, eu corria, dava aula e corria para os grupos de oração. Então, eu não estava conseguindo vir nas segundas, eu vinha nas sextas. Eu lembro que até era o Ismael que estava tendo, né, que pregava e tal. E depois fui indo e conversando, fui chegando e tem uma serva, que é a Célia. Ela me conhece desde pequena, conhece a minha família, morou A lá dona em Berejinha e Célia. tal. E a Célia me deu força, assim. Ela chegava e falava: olha, se seu pai foi grande, você pode ter certeza que os filhos dele é isso que o Senhor me mostra. E daqui a pouco comecei já a orar em língua. Eu falei: meu Senhor, o que é isso, né? E aí livros foram chegando nas minhas mãos e eu senti que era uma preparação para o Ministério por Cura e Libertação, né, oração, que na época era a Secretaria Rafael. Hum. Quantos retiros eu fiz, Padre Jorge, fui para Canção Nova e fui. Aí depois fui uma vez com o Alcemir foi no ônibus com a gente, com o neguinho mais bonito do Brasil, segundo ele, né, do mundo, né? Também fomos em oração, a Denilson. Então, assim, quantas vezes eu ia para aquela comunidade, assim, para chorar mesmo, as minhas dores, e saía abastecida para uma semana, né? E aí depois, por conta do trabalho, né? Porque aí eu tenho que me sustentar sozinha, né? E aí não dava para ir mais nos grupos de oração à noite, porque eu tinha a faculdade, enfim. Mas eu tinha sede de voltar de novo a participar. Então, assim, muitas curas, retiros com Farias. Então, o Farias, ele é, assim, muito parecido com meu pai. Ele falou: tem muita gente que Olha, diz isso, né? O pai de Tainá também é muito, a fisionomia, entendeu? E eu olha me só. senti, eu falei, uma vez eu disse assim, tanto para ele como Dom Redovino. Eu disse assim: eu posso te pedir um abraço de pai, porque eu estava com muita saudade do meu pai. Meu pai já havia falecido. Ele falou: claro, minha filha, se eu posso, né? Dom Redovino, aquele jeitinho dele, ele ficava com o bracinho assim, né? Hum. Poxa, se eu puder te fazer isso, né, me deu um abraço. Eu tinha 16 anos de falecimento do meu pai. Eu estava naquela dor, né. E aí, 4 anos em oração e, a gente estava começando a conversar novamente, parecia que ia reatar aquela relação, né. E 4 anos ali em oração e, de repente, recebo um pedido de divórcio. E aí eu falei: "E agora? O que que eu faço?", né, porque a gente estava conversando, estava se falando, tínhamos nos encontrado, conversado e pensando, não tínhamos falado em volta, mas conversando com bons amigos, uma coisa gostosa, eu digo eu e meu ex-marido, né. Uhum. E aí Constância, que é uma serva, né, Sim, que todos Constância. conhecem, que é da Cura e Libertação também, me faz uma dinâmica, disse: "Olha, agora nós estamos lá naquela capelinha da catedral", ela disse assim: "Você vai fazer, está disposta a fazer o sacrifício de Abraão?". Foi doloroso, mas eu falei: "Eu quero fazer". Então Olha. coloca o seu Isaac ali, Rose, quem é que está sendo mais que Jesus na sua vida? Fora que a gente já estava participando das orações da mata, a gente já orava no monte, e aí já foi um resgate total, assim, né, de Deus. Já tinha o choro já tinha se estancado, né, já tinha estava naquela esperança do que Deus queria para mim, né. Sim. E fazendo meu trabalho, trabalhando como psicóloga, indo para congressos, né, enfim. E nada, não queria ninguém. O dia que eu decidi, falei: "Não quero mais, Senhor, se foi aconteceu o divórcio, eu quero continuar". E ainda na época o Rodrigo, né, Uhum. ele tinha feito esse propósito para ele, né. E num dia que teve um retiro da cruz, lá na chácara do Carlos, Você estava lá? eu estava. E aí veio assim no meu coração: "Vai lá e fala para ele, que é para ele tirar essa aliança, porque ela está comigo", no caso a Érica, né. Ela está comigo e que eu vou fazer novas as coisas, vou dar uma nova família. Eu inventei de perguntar para alguém se eu deveria falar. Eu disse: "Não, ele fez um propósito na vida", não falei, Não calei, irmão. ficou E claro. aí, só pipocada de Deus em cima de mim, né, porque eu não falei. E aí um dia eu vim aqui, depois de muito tempo, ele já tinha casado, tinha tido filhos e tal, e ele veio aqui, né, veio na chácara, num retiro, e ele estava falando de Sara e Tobias. E naquele dia, porque parece um enxame de abelha, onde ele tá cheio de gente, né.
E aí aquele dia ele ficou sozinho ali no palco, sentado. E aí minhas pernas começaram a tremer e começou a impulsionar e vai lá. Eu falei, irmão, eu preciso falar com você. Ou eu falo, ou minhas pernas falam, né? Hum. Eu disse, olha, o Senhor tá dizendo que você vai ter um varão. Aí a esposa tinha acabado de perder um bebê antes dele vir para a missão. Sim. Eu falei, mas ele tá dizendo que vai te dar um varão. Aí que veio o Miguel, né? Olha Veio o só. Miguel. Ele falou, não, irmã, quando Deus falar, venha falar, né? O que Deus pedir para falar, fale, né? Rodrigão é muito Porque às vezes o mundo, simples. ele vai colocando assim, você está falando isso para me agradar, para me colocar para cima, né? Então ainda tinha aquela... Por isso que eu perguntei para outra pessoa. Então eu falei, agora a partir de agora não, né? Então, tendo todas essas vivências, eu fiz essa experiência, coloquei o Isaac lá, né? E fiquei esperando a resposta de Deus. E nisso eu tinha feito esse propósito de não ter mais nada. O divórcio veio, foi muito doloroso. E aí eu conheci meu esposo. Antes de você falar dele, eu queria fazer uma pergunta para ti. Esse tempo que você ficou assim, porque ficou um tempo sozinha, né? Esse tempo que você ficou sozinha, você conseguiu no seu trabalho, porque eu percebo que você é uma pessoa muito ativa, né? Milhares de atividades. Você conseguia pensar assim, eu vou ficar quietinha no meu canto, vou cuidar de mim, vou me curar, para depois se Deus quiser, eu pensar uma pessoa assim. Ou você chegou e falou, não, se eu tô aqui, se Deus quiser mandar, manda. Porque eu fiquei também um tempo sozinho. E o tempo que eu fiquei sozinho, eu pensava assim, não quero nada, quero ficar quietinho aqui, quero cuidar de mim. Sim. Eu acho que esse tempo é muito importante, porque às vezes a gente vai para um relacionamento, que nem eu percebo que você foi contando assim, né? É difícil mais, né? Porque é difícil de contar um pouquinho, mas você foi contando assim e a gente percebe que não teve, parece que uma preparação, um conhecimento, uma cumplicidade antes para ir para o matrimônio. Não sei se houve isso. Não, lá no primeiro? No Sim, primeiro. teve, porque como eu estava lá envolvida com a família salesiana, a gente participava de todo esse processo. Houve namoro, houve noivado, meus pais foram lá, conheceram, ele pediu minha mão, tudo conforme. Por que é importante dizer isso? Porque às vezes as pessoas escutam, né? Sim. E querem saber. Porque eu tenho um rapaz, por exemplo, uma pessoa que vem falando em mim para mim. Mas eu participei de tudo. Eu fiz todo o processo, eu fiz tudo. Porque hoje ele é separado. Sim. E eu falei para ele, busca a igreja. Busca a misericórdia, vai lá. Deixa a igreja dizer para você se o matrimônio é válido ou não é, se vai ter nulidade ou não. Sim. Busca a igreja, deixa a igreja Ele dizer. ele era ativo, assim, na igreja? Era católico, participava, os pais, Então, tios porque também eram, tias também eram... Ele tem, inclusive, um sacerdote na família hoje lá, em Ladari, né? O que acontece? Até então, eu estava, nesse período que fiquei sozinha, esperando a restauração. Era o que né? você esperava. Isso, eu estava ali rezando pela restauração, né? E aí eu me sentia muito casada, porque eu estava de fato casada, não Sim. era só no civil, eu estava casada, estava ligada no céu e na terra. Isso. Então, se aproximasse qualquer pessoa, para mim era muito difícil, porque eu me sentia, é como se eu estivesse em adultério, Sim. né? Então, quando eu fiz esse exercício, né, aí eu conheci o meu esposo que estava vindo de São Paulo, solteiro, veio trabalhar aqui, né? Mas nós éramos só amigos. E ele começou a me observar, ele é muito discreto até hoje, ele é muito quieto, muito discreto, né? Bastante. Psicólogo também, né? Professor universitário. E ele me observava, e aquilo começou a ver um interesse da parte dele, né? E ele perguntou para mim, eu falei, olha, eu tô saindo de um relacionamento, mas é o seguinte, qualquer coisa na minha vida é Deus. Se Deus disser que eu vou, o que eu tiver que fazer da agora para frente, né? E aí um dia ele me perguntou se eu não gostaria de namorar com ele. Eu falei, aí já tinha acontecido o divórcio, eu estava assim completamente Desnorteado. perdida, porque eu falei, e agora? Eu Sim. lutei, né, por isso. E agora a nulidade era uma coisa que eu tinha que tomar essa decisão. E Porque não quando é fácil. o adultério do outro, quando é o divórcio, falar o outro fez isso, o outro fez aquilo. Agora, entrar com um pedido é diferente. E aí eu fiquei um ano ali, rezando, para saber o que Deus queria de mim. E tinha um padre que me acompanhava, o padre Gilmar, que era exorcista. Depois de um ano, e aí com 8 meses, ele perguntou assim para mim, e aí?
Deus não disse para você que eu sou o cara? Nós éramos muito amigos. Uhum. Não existia nada, não acontecia. Conversávamos muito, era um colega de trabalho, ele foi meu coordenador. Disse, não. E outra coisa, não adianta ele dizer que se você é ou não é, se não é isso que Deus quer para mim, né? Uhum. Quando completou um ano, aí o padre Gilmar me ligou, me deu a palavra em Isaías 43:19, não é isso? Eis que faço nova todas as coisas, né? Esquece o que passou. E aquilo eu caí assim num choro, né? E ele disse assim: o Senhor está te liberando para que você busque novamente o sacramento do matrimônio. Aí eu tive um tempo comigo ainda, não fui lá falar para ele: olha, você quer namorar comigo, nada disso, né? Uhum. Tive um tempo e comigo mesma para pensar sobre tudo isso, para tirar todas aquelas Digerir, situações, né, porque eu tudo teria isso. que pensar no próximo passo, que era a nulidade, Uhum. né? Aí fui conversar com o meu confessor daqui, que me representou, que tem todo um processo na igreja, né? E aí eu conversei com ele, né? Eu falei: olha, uma vez você me perguntou, pediu um namoro, e eu falei para você que precisava de um tempo. Ele disse: eu não quero namorar, eu quero uma família. Olha. Eu quero me casar, quero ter filhos, né? Eu tenho esse desejo, né? Porque eu não tive filhos no primeiro relacionamento. Então, passei pelo processo, é muito doloroso, mas é libertador. É algo que liberta a alma. E aí Deus dava umas tarefas meio complicadas pra gente, que eu tive que procurar a menina e pedir perdão para ela, porque as Olha intercessoras falavam assim: isso. você tem que pedir perdão. Eu falava, mas na minha racionalidade dizia assim: mas não é ela que fez, ela Ela tem que que vir me pedir magoou, por perdão. que que eu tenho que pedir Eu dizia assim: perdão? mas quem é que tá magoado? Eu falei: já entendi. Já entendi. Aí falava assim: É. e do ódio?" Eu falei: "Não, ódio não, eu sou mulher de Deus, eu comungo, eu faço minha Ave Marias, eu rezava na madrugada, fazia cerco de Jericó. Hum. Não, isso não." Ódio Mas não. olha, e aí falei: "Tá bom." Desafiei Deus, falei: "Então tá bom." Ela estudava na mesma faculdade que eu trabalhava, aí eu falei: "Vou procurar essa menina." Uma semana procurando essa menina, não achava, não achava, não achava. Falei: "Entendi." Hum. E um dia eu fui à tarde, assim, sem pretensão nenhuma, eu fui lá entregar um livro, não era horário de entregar livro, fui lá entregar e passei, vi uma colega de bloco lá e falei: depois eu passo aí." Na hora que eu estava me aproximando, eu vi uma pessoa de pé, e nesse horário ela estava trabalhando, ela estava de costas, todo mundo olhou vendo eu chegar, conversando com a menina, ela foi a única que não virou para trás, nem por curiosidade para ver quem que era, Olha. né. E eu sentei, fiquei sentada, e aí o Espírito Santo começou a dizer: "Agora." Eu falava: "Ah", na frente das pessoas, tinha umas 6 Uhum. pessoas. De repente, tuf, a menina entrou para a secretaria, o restante foi não sei para onde foram, ficou só eu e ela. E aí o Espírito Santo me impulsionou, eu cheguei, toquei nela, né, eu falei: "Milene." Ela olhou pra mim assim, era Vou branca, alta, apanhar. mais alta que eu. Eu vi que ela parecia que tinha sarampo, assim, pintou de bolinha vermelha, assim, tum, né. Aí eu cheguei pra ela e disse assim: "Eu quero te pedir perdão, pela raiva que eu senti de você, pelo ressentimento." Eu disse: "Pelo ódio." Aí eu comecei a rir, porque é uma coisa que eu não admitia, mas o Espírito Santo me fez admitir. E disse pra ela assim: "É, porque eu queria que você morresse." Eita Deus. Teve uma hora que eu queria que Tem você É o morresse. coragem, hein. mínimo, né? Mas eu te perdoo. Eu falei: "Eu quero te perdoar, eu quero te pedir perdão por isso. Esse é meu Hum. pedido de perdão, te perdoar por qualquer coisa que você pensou, falou, desejou, fez, sentiu, porque eu não desejo isso pra ninguém, nem pra inimigo, nem pra ninguém. Não desejo isso pra ninguém. Você entrou no meio de um casamento de 10 anos, não é? Mas é isso que eu queria falar." E ela: "Não, eu quero te pedir." Não, esse momento que Deus reservou pra mim. Ela era muito jovem também, né? Hum. Nunca teve um gesto de lá para cá, daqui para lá. Quando eu fui me casar também, o Senhor me pediu para eu entrar em contato novamente, pedir perdão, que eu já tinha feito isso com ele, né, para todas as pessoas, para os pais, para toda a família. Eu já tinha feito e fiz novamente. Falei: "Quero te pedir perdão por não ter sido talvez uma boa esposa, assim, 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 e te perdoar por qualquer coisa." A única coisa que eu ouvi foi "amém", Glória né. a E eu Deus. falei: "Eu queria falar isso, desejar felicidades para você, nós não temos mais nenhum vínculo." E o que é interessante é que, Deus foi restaurando de tal forma, né, e depois eu falei com meu esposo que eu precisava ter essa ação, né. Uhum. Certa vez eu fui a Corumbá, passei na casa dos pais juntamente com meu esposo, né. Eu esperei a resposta da igreja, porque a igreja poderia dizer que não era um Sim. casamento nulo, Sim, não é? sim, existe a possibilidade. Exato. Mas o que se foi considerado não é um casamento nulo, mas um casamento que não deveria ter existido pela imaturidade dele para o Ah, casamento. Eu estava pronta. ele, Isso. exatamente. Aí tinha um vetum lá que eu tinha que conversar com o Dom Reduvino, eu fui conversar, porque normalmente passa-se por uma psicóloga para verificar amadurecimento e tal, mas como o amadurecimento não era da minha parte, eu tinha que conversar com o pai, né.
Então eu fui lá conversar com Dom Reduvino e fui muito bem acolhida. E aí ele disse que na visão dele, como pai espiritual, como pastor, eu estava pronta para o matrimônio, né? Mas eu não casei de imediato. Eu namorei Uhum. 3 anos, né? Olha, Eu não 3 tenho anos. paciência, né? Acho Sim, que a sim. pressa é quando a gente é mais jovem, aquela coisa É. toda, porque aí você vai conhecendo. Daí nós nos casamos, saiu a nulidade, aí veio o matrimônio. E aí precisávamos dos filhos, né. E nisso, estou trabalhando, aí veio minha filha, a Alice, graças a Deus, que também foi uma graça de Deus, porque aí começa a minha história com meu esposo, com o Uhum. Luiz, né. A outra história eu coloquei na misericórdia de Deus, entreguei, como está vivendo, a forma como está vivendo, o jeito, enfim, né. Entrou para outra religião, enfim, está lá Ah, com mudou. a família, né, então só desejo bênçãos, né. E aí começa a minha história e depois a minha, essa vida de evangelização que vem também a partir daí. Uma vez eu fui em Douradina. Sim, Eu fui nessa casa? eu acho que foi num sítio, É. o sítio do meu pai, acho que foi. Eu Ficava um não. pouquinho afastado, mas é É. quase dentro da Tinha um cidade. lago, assim. Isso, a Chácara São Pedro, era do meu Ah, pai. Para você ver, povo de Deus, que maravilha. Você vai olhando a Farias foi lá história. também. Olha aí, Não, Farias não, o James. o o James. James James, foi lá, olha aí. foi lá. Você vai olhando a história e vai percebendo que sempre tem jeito. A sua história pode ter sido cheia de vais e vens, pode ter sido longe, volta. Não tem problema. Não importa a sua história. Jesus não olha para o passado de ninguém. E ele pode, como ela mesmo diz, fazer novas todas as coisas. E aí ele pode transformar a tua história, fazer uma história nova. Isso que é importante. As pessoas precisam, eu acredito muito nisso, que as pessoas precisam entender isso. Deus pode fazer uma história Com nova. certeza. Ele pode te reformar, fazer tudo novo, pessoa diferente, tudo, tudo, sentimentos novos, tudo, Sim, temperamentos, tudo ele pode fazer. exato, É bom exatamente. você esclarecer essa tua história, né? Uhum, Porque quantas pessoas que estão nessa situação, né? uhum, Sim, E por não saber os caminhos, por não saber que a igreja é mãe, né? A igreja pode analisar, a igreja pode ajudar. Então, exato. isso tudo faz parte, né, da tua história, Minha história, que ajuda muitas pessoas que talvez estejam nessa mesma com situação. certeza. E quando eu fui pregar no Pernambuco, por convite do Jorge, fui na comunidade Cairós, e o Senhor, na primeira pregação, já me impulsionou a dar meu testemunho. Quantas pessoas estavam vivendo em situação de pecado mesmo, e querendo viver na graça, querendo uhum. voltar a comungar. Então, assim, como que eu pude ficar tanto tempo longe, né? Naquele período, assim, que aquele católico vai, é missa, misseiro, né? Então, assim, eu tinha tudo dentro de mim. Aí comecei a abrir as minhas Bíblias, os meus livros, né? E comecei a ver um interesse muito grande pela vida de Santo Agostinho, Padre Pio, e principalmente os místicos, né? Santa Dima Galgani, aqueles que enfrentaram o cão mesmo, assim, né? E aí eu vinha para as pregações do Farias, quando ele falava, vamos dar um soco na cara do cão. Aquilo para mim era um impacto grande, sabe? E eu queria conhecer mais, e eu vejo assim a presença da Santíssima Virgem, né? Porque eu sabia que Nossa Senhora passou por situações de solidão, de tristeza, né? Hum. Mas na certeza de que a graça estava com ela, né? Vamos pegar um gancho nessa história sua, nesse soco Na cara do na cão. cara do cão. Glória a Deus. É uma coisa que me fascina, sabe? Porque acho que a comunidade ela tem ela nasceu disso, né? De, A de enfrentar, cura e Isso. libertação. Exato. não terceirizar as coisas, sabe? Mas Uhum. enfrentar e ir para cima. Eu vejo que você tem esse carisma também de ir para cima, né? Exato. Uhum. O que você me fala, assim, alguma coisa em relação a essa maneira, esse jeito de ser, de fazer? Então, às vezes até nas pregações, eu falo assim para o pessoal, eu vejo a doutora Filó pregando, acho ela, né, Hum. muito majestosa no jeito de falar, ela fala com autoridade, mas Deus me deu Paulo, vou fazer o quê? E É. aí, às vezes eu vou em algum lugar, uma vez eu estava lá na São João Batista, falando com os jovens, e aí falando, olha, que não é um grupo da renovação, você não vai fazer aquela pregação, é mais uma palestra, eu falo, mas tem que usar a palavra de Deus, tá bom. Aí chega o padre Fernando e falava assim, cadê o martelo?
falei, padre, eu tô calminha aqui, eu sabia, cadê o martelo? Eu falei, tá aqui, aí catei a palavra, botei, ai, filho, aí pronto, aí o fogo desce, aí não tem jeito, né? Não tem como Então, essa segurar. coisa, assim, foi isso que foi me levantando, porque aí, aquela palavra de que hoje, aquele momento, eu estava chorando por uma situação, eu ia por Jesus e olhar para Jesus, né? E veio aquele filme Paixão de Cristo, meu Deus. E aquilo transbordava dentro de mim, o chamado, e essa coisa assim, e era muito como era a Secretaria Rafael, e tinha um olhar muito grande sobre essa ação de São Rafael, depois veio São Miguel, e aí eu falei, vou fazer o quê? É o chamado dele, eu não consigo ficar morninho. Eu acho que é o jeito de cada um, não é que o outro é morno, mas é o jeito de cada um pregar, não é a questão que você grita, não é que. Mas é que vem a unção, e quando A você vê, meu filho. moção, né? É. Exatamente. E aí, às vezes, você está flutuando, sem E às saber. vezes eu acho assim que a gente vai deixando meio light, né? Hum. Porque eu não tenho dom de pregar, não sou pregado, mas eu tenho assim aquela sede de ver as coisas acontecerem, as pessoas pregarem, as pessoas que nem ontem, por exemplo, o Fábio pregou aqui, né? Então a gente vê assim aquela sede Sim. de ir para cima, de De se estudar a levantar, palavra, né? De e saber o que aí está falando. Isso é muito bacana. que o povo precisa, e o povo Precisa, gosta. precisa. E, Carlos, olha, a princípio eu estava orando em línguas, estava amando. Aí veio, né, o dom da oração, né, que era a Secretaria Rafael, vamos orar para botar a mão na cabeça do povo. E Jesus não disse que era em nome dele para a gente expulsar demônios, curar doenças, né? Sim, Não Isso, somos exorcistas, é certo, nós seguimos a sim, igreja, né? isso. E eu costumo dizer assim, quando a renovação era mais clandestina, a gente pregava mais fogo, né? E aí, veja, de repente chega uma senhorinha que servia também na São João, ia na São José, junto com a Clélia, a dona Mariazinha. Ela tinha as mãozinhas assim, ela tinha uma doençazinha nas mãos, né? E ela disse assim que Jesus estava me chamando para pregação. Ela e o seu José, que participava lá, que tocava violão e tal, né? Na casa de retiros, que eu fui num grupo à tarde, porque na noite já não estava dando mais. E aí, eu falei, mas pregação, né? Aí foi quando veio a escola permanente, né, porque até então só tinha feito formações dentro da Cura e Libertação. E aí veio a escola permanente de formação, né? E no momento de fazer a formação específica. E agora? Vou para cá, vou para lá. E liguei para Constância. Ela já me deu uma. Ó, você Aquela que o sabe. Luiz Torres fez? É? É, essa Olha, agora. essa mesmo que a E gente aí, fez também. então, e aí senti um impulso para ir para a pregação. E fui para a pregação, né? E aí, quer dizer, você pode ter um ou dois dons, né, da cura e libertação, fazer oração e, né? E também veio um chamado, um convite também para a cura interior, que a gente também trabalha, por conta até da própria profissão, que nos auxilia nisso, né? E aí depois do matrimônio, que aí a gente comunga, né? Isso vai dando uma força pra gente também, né? Para ter os meus filhos, eu não tinha problema nenhum para ter filhos, para engravidar, minha família é muito fértil, mas não Uhum, vinha. E aí o Senhor me deu uma palavra em a oração de Ana, mãe de Samuel. Eu uhum. rezei por um ano a oração de Ana, e aí, porque por muitas vezes eu chorava e falava, Senhor, você não está me enxergando Acho que aqui? ela orava em língua, né? É. Era uma oração que, como é que é? Ele É, chegou e falou para ela, você tá bêbada? Não é, era desse? Né, mais ou menos assim, e eu fazia aquela oração que é muito parecida com Magnífica, né? E aí, porque a profecia num retiro da Dinairdes e outros retiros que eu ia, dizia assim: "Olha, o Senhor vai te dar filhos, 2 filhos". Aí eu falei: "Para mim, se for 2 meninos, 2 meninas, não importa, eu quero os filhos". "Não, vai dar uma menina e um menino". Tá bom. Tive uma visualização dentro da São Carlos, uma vez lá, e um dia eu estava ali, assim, do lado, grandinha, e o Antônio no meu colo e meu esposo aqui do lado, eu falei: "Gente, aconteceu, Aconteceu. aqui, está aqui o Demorou que pra. eu vi", né? E aí, eu comecei, aí veio a gestação da Alice, né, me lembro o dia em que aconteceu, que foi graça de Deus, né. E aí, vou ter o segundo filho, ainda naquela muvuca, eu estava trabalhando e sendo coordenadora, e era muito corrida a minha vida, e eu comecei a parar e olhar para minha filha, minha mãe vendo ela fazer as primeiras coisas, porque eu estava sempre trabalhando, falei: "Eu preciso reduzir isso, né".
e pedi essa graça a Deus. Falei, tá na hora, já passou 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí me lembrei. Falei, o que que você fez no primeiro momento? Aí o Senhor me deu a canção de Zacarias, né? Hum, Isso lembrando que eu já estava com 48 anos quando eu tive, não, 38 anos quando eu tive Alice e 46 quando eu tive Antônio. 46. 46 anos. E fiz a oração. Eu estava indo para um retiro das mulheres em Fátima do Sul. E aí acontece que naquele dia minha irmã tinha uma atividade na faculdade, não pôde ir, né? E eu fiquei em casa. E foi muito interessante que já tinha vindo o período menstrual. Eu falei, já tinha passado o período. Falei, não vai ser dessa vez. dessa vez Mas não. Nossa Senhora tinha dito que era depois do dia 8 de dezembro, que seria o dia da Imaculada. Depois dia 8 e depois dia 15. E aí já tinha passado o período, falei, não, vai dar certo. Mas milagrosamente o período voltou novamente e aí entrou no período fértil novamente, no mesmo mês. E nesse dia que nós íamos para o retiro lá, teve um atraso, nós íamos um dia antes para ficarmos lá, nos organizarmos. E aí, naquele dia, não fui, então vamos namorar, né? Ali eu senti algo. E quando eu cheguei lá, tinha ele era seminarista, hoje provavelmente já tá, se tornando padre. Ele, na hora da adoração do Santíssimo, ele olhava para mim assim, as meninas me diziam, eu fiquei 1 hora ali ajoelhada e eu não senti. E ele dizia assim: "O Senhor está dizendo que está dando a graça da maternidade". E a menina disse assim: "Ele olhava tão fixo para você", mas eu estava tão fixo em Jesus que eu não lembro dele ter dito isso, né. E dali saíram 2 gestantes. Olha, Uma mãe lá de Fátima, que havia perdido um filho, ele havia cometido o suicídio, e Deus deu a graça da Antônia Vitória. E o Antônio, Hum. meu, nascendo aqui, que era um desejo do meu coração, né. Então, assim, a presença de Deus, e eu fui sentindo, e assim, ficar apenas no conhecimento teórico, me ajuda muito. Mas eu não sou defensora, advogada dos teóricos, eles são falhos, tem coisas que eu não concordo, né. Mas Jesus não falha nunca, o Espírito Santo não falha nunca. E aí, veio surgindo o grupo de oração, o Fábio até estava perguntando pra mim: "Como é que surgiu o grupo de oração?", né. uhum. Nós fazíamos um grupo aos sábados, né, lá na capela, porque durante a semana não dava para eu participar. Então vinha muita gente douradina, participava conosco, mas depois parou, porque foi para o meio da semana, aí não dava mais. E aí quando veio para o meio da semana, aí depois eu parei de trabalhar à noite e tal, já estava tranquilo, já estava partindo pra aposentadoria e tal. E aí o padre Leão foi lá como nosso pároco e ele falou assim: "Precisamos usar mais a casa de Deus para oração". Só tinha a celebração, né. Eu falei: "Padre, nós estávamos com um grupo, mas agora engravidei". E aí ele falou: "Mas não tem como voltar?". E eu senti muito forte, é uma ordem mesmo de Deus, né. Falei: "Tá bom, vamos começar". E aí É. veio o discernimento do nome do grupo, nós estamos aí há quase 10 anos com o grupo de oração e depois veio uma missão junto com Queria te isso. fazer uma pergunta, eu percebi que você falou assim, esse chamado de Deus, toda essa experiência que você teve. Quando você estava solteira, você pensou em ser irmã, entrar num convento, alguma coisa assim? Não, mas numa Nunca comunidade passou sim. assim por ti, assim, não, Eu não, fui para não. Canção Nova e É. entreguei meu currículo lá. Ah, Entreguei meu currículo, eu aí, falei: "Eu quero fazer imaginei um mesmo. trabalho", entendeu. Queria fazer um trabalho, mas eu ouvi de uma missionária que estava lá naquele centro de atendimento lá de São João Paulo II, acho que no Uhum. Padre Pio, né. Eu fui lá no ambulatório, fui conversar, fiquei horas lá conversando com eles, né, Para conhecer para conhecer. E nisso a minha irmã estava morando no Japão, de lá ela falava muito com o pessoal, o Padre Jonas foi para lá, o Dunga, o Flavinho foram para lá e conversava. E de lá ela tentando falar comigo, porque para tentar um contato aí com o Padre Jonas. Mas a missionária disse uma coisa muito muito importante para mim. Ela disse assim: "Eu sei que você tem um anseio no seu coração, dá para sentir isso". Eu queria ir para Canção Nova. Eu queria ir pra Canção Nova, porque foi a primeira comunidade, na verdade, que eu conheci. Uhum. Assim, de sair daqui, né, morar lá, enfim. Aqui eu tinha conhecido a comunidade, Boquim, já eram meus irmãos, a gente orava junto, a gente rezava junto, né, mas foi logo no comecinho, antes de ter um conhecimento mais profundo com vocês, né, que eu vinha nos grupos, né. E aí ela disse assim, "Vamos esperar onde Deus te quer?". Olha. Ao mesmo tempo foi um choque, porque eu queria muito ir.
Mas ela Olha. disse assim: "Vamos esperar onde Deus te quer". Então, assim, eu nunca pensei, já tinha feito lá atrás, quando criança, ali com as irmãs do Colégio Imaculada, elas faziam aquela semana Vocacional? vocacional, Uhum. mas não Não n tocaram. quando nós éramos crianças, que a gente via as freiras lá na minha casa, os padres, aí a gente já se via, né, até botava uma toalha na cabeça imitando, né, o hábito delas, Uhum. mas depois não se configurou, né. E eu Uhum. fiquei, falei: "Tô aguardando a sua resposta". Aí eu falei: "Bom, até agora não veio", aí quando desenrolou tudo, eu falei: "Então agora é o Senhor que define na minha vida", E que maravilha né. que ele definiu, né. Exatamente. Porque as pessoas às vezes: "Ah, tem que ser freira ou tem que ser padre", não. A vocação do matrimônio é uma vocação maravilhosa, um É Exato. lindo bem, chamado. é bem pesado. É. Então Como toda vocação, eu acredito que tem as suas Exato. exatamente. dificuldades, É. mas, E olha só a né. graça de Deus, né, hoje como psicóloga, aí fui chamada, eu entrei no Provida por um convite de uma amiga, a Joyce, que era professora também junto comigo, e estava ali no Provida da catedral. E ali, na verdade, começou com um aconselhamento, né, a Carminha, da pastoral familiar, junto com o Dom Reduvino, que era o Uhum. desejo dele ter um local que atendesse, tivesse um local com profissionais católicos, né, que acolhesse as pessoas, independente de onde elas viessem, né. E aí ela me levou para lá, eu estava bem no comecinho, né, do Provida, uns já tem uns 12, 13 anos atrás. E aí surgiram outros lugares, São José, São Carlos, na São Francisco teve algum, São João também, né, e tem outros lugares, tem outras pessoas que atendem, aqui na Santa Terezinha. Uhum. E aí, quando tinha uma menina que coordenava ali o Provida, né, na São Carlos, ela estava indo para Campo Grande, aí ela falou: "Ah, eu conversei, falei com você sobre você com o padre Vilma", eu fugi, eu falei: "Não, não quero nada não, já coordenei coisa, não quero mais nada não". E aí, padre Vilma era psicólogo e a gente sempre estava conversando, só que a minha conversa com ele não era sobre a psicologia, era sobre cerco de Jericó, era exatamente dar soco na cara do cão, porque o jeito de rezar era diferente, né. Ele O me Uhum. Padre Vilma chamou também? O Padre isso. Vilma era. Padre Vilma não. Foi muito engraçado uma conversa que eu tive com ele, eu até levei como é que eu fazia o Cerco de Jericó, porque ele me chamou para coordenar o Cerco de Jericó, que Uhum. basicamente todas as paróquias começaram a fazer, né. Antes era uma ou outra que rezava e fazia, mas aí ele me chamou. Ele chamou a Vera pediu que me chamasse, fui lá conversar com ele, e falei: "Olha, para começar, padre, eu sei que faziam aqui à noite, mas para mim guerreiro tem que levantar na madrugada". Hum. E esse é o desejo que Deus coloca no meu coração, porque eu estava lá na capela fazendo sozinha, eu fiz durante 3 anos em obediência, o Senhor me pediu um ano e eu fiz 3 anos. Às vezes era 3 horas da manhã, às vezes era 4, às vezes era 5, né. Eu falei: "Eu venho 5 horas da manhã para rezar", "Tá bom". Eu falei aí ele falou: o pessoal às vezes não gosta muito da oração em línguas". Eu falei: "Mas não é um dom do Espírito Santo?". E bem naquele dia, a oração, a segunda leitura É. era sobre São Paulo, falando dos dons. Ele falou: "É, acho que sou eu que tenho que resolver isso comigo". Eu falei: "Pois é, como é que a gente vai contradizer o Senhor agora, né". Falei: "Vamos fazer o seguinte, para a gente começar, vamos introduzir a oração universal de pedir o Espírito Santo, né, da igreja. Pedir o Espírito Santo, encher os corações". Tá bom, beleza. O resto ele não se opôs, oração de renúncia não se opôs e foi. E aí daqui a pouco, sabe como é que é o Espírito Santo, né, ninguém põe freio nele, daqui a pouco é oração em línguas, oração em línguas. Hoje a gente nem já vai direto para oração em línguas durante o cerco de Jericó, né. E assim foi, período de pandemia e tudo mais. E foi um pai muito acolhedor com a gente, né, no período de pandemia, que a gente não podia ficar muito dentro de igreja, né, enfim, mas a gente sempre tinha a oportunidade de estar rezando, enfim. E aí faleceu, o padre Vilmo e veio o padre Marcos, né, e aí foi tomar conhecimento de tudo que estava acontecendo. Eu perguntei para ele se deveríamos continuar, ele: "Sim, vamos continuar", enfim. E aí, fizemos algumas umas modificações, depois voltamos para a forma original, né. E aí não teve jeito, não tive como fugir, eu estava na celebração, na Santa Missa, ele falou: "Quero falar com você". Eu falei eu querendo fugir, falei: "Já sei o que ele quer, né". Aí ele falou: "Rosimeire", quando ele falou Rosimeire, porque só minha mãe me chama assim, né, o resto é Rose, Meire. "Rosimeire, eu preciso falar com você para me ajudar a coordenar". Então o que que eu queria, onde eu queria chegar, né, não fui para uma vida num convento, não fui, né, não fui para uma comunidade que Deus me chamou, mas hoje nós, ajudamos, nós atendemos aos religiosos, desde o mosteiro, as irmãzinhas Clarissas, o que a igreja precisar, o Provida atende, assisto também aos seminaristas.
Então, de uma certa forma, a gente está servindo dentro de um outro propósito, né? Mas também a igreja, né? Que E, bom. e dentro da renovação? Então, aí dentro da renovação, né? Aí assumimos A a coordenação do coordenação grupo? do grupo, né? E começamos, é assim, na época da pandemia, nós tínhamos um grupo muito grande de intercessores, de pessoas ali. Depois abriu, né? Voltaram às comunidades. Eles voltaram, cada um para os seus grupos de origem, né? E aí nós começamos, montei o grupo ali, né, para a gente começar a informar os novos servos que estavam chegando, né, alguns já tinham experiência, outros não. E aí formamos o nosso núcleo, que é pequenininho, e temos lá, aqui a casa da mãe, né, Nossa Senhora do Rosário, lá do outro lado, Nossa Senhora Aparecida. Então a gente fica fechando a cidade, protegendo a cidade, né, e aí Nossa Senhora pediu para que um dia rezando: "Mãe, qual é o nome que a senhora quer para o grupo, né?" Ou "Jesus nos inspire", pedindo ao Espírito Santo. E aí veio muito forte a imagem de Nossa Senhora da Defesa, e ela dizia assim: "O nome do grupo é Nossa Senhora da Defesa", que é aquela com a espada de fogo na mão, Sim. né, protegendo os filhos. E assim ficou. E o nosso carisma é restauração família, quer dizer, por mais que na minha história inicial, né, "Ah, mas você não foi restaurada", como não? Eu fui completamente Completamente, restaurada, eu é fui verdade. completamente fui virada do Recriado. avesso, entendeu? As convicções, as coisas assim, hoje eu olho, leio as coisas, a literatura da minha profissão, vejo, enfim, tem coisas que eu concordo, tem coisas que não, uso no exercício da profissão, mas é uma sede de Deus, é um desejo de estar orando em línguas, de orar pelas pessoas, sabe, de entender o que Deus quer para elas, de entender as visualizações que Ele nos dá, as revelações, o que Ele pede, exercício, Ele dá umas ripadas de vez em quando na gente, levanta de madrugada, né, faz a gente rezar, ir Hum. para monte. Então isso é minha vida. Então mudou completamente, completamente. Então me restaurou, sim, né, já não existe mais aquela pessoa do passado, né. E depois houve, o confiar uma missão com umas mulheres, né, que na verdade, veio no coração primeiro do meu cunhado, o Oswaldo, que participou de acampamentos, houve também um processo de conversão muito grande dele, com os homens, eram guerreiros do Senhor, ele fez trabalhos a convite de párocos aqui da região, os homens não iam para a igreja, era só mulheres. Mas aí depois veio pandemia, parou e nós continuamos com veio no coração da minha irmã, trouxe e o Senhor confirmou no meu coração. E nós temos um grupo de mulheres, não faz parte da renovação, mas é uma missão que nós temos, chamada Guerreiras de Nossa Senhora da Defesa em Ordem de Batalha. Então, mulheres para serem curadas e cuidar das suas famílias, das suas casas, né, que a gente abandona muito a casa, né. Hum. Uma coisa que a gente vê assim, muitas vezes, a gente tem a imagem de Nossa Senhora como aquela mulher boazinha, né, mansinha. E eu falo para você, ela cuidou daqueles 120 lá no cenáculo com unhas e dentes. Sim. Porque você imagina 9 dias esperando a promessa de Deus. E ela ali segurando as pontas, e os caras queriam ir embora, queriam desistir, queriam voltar a trabalhar. Então, ela foi, eu acredito sim, que ela não é uma daquelas que passa a mão na cabeça, Sim, não. Eu sim. acho que É muito ativa. ela é bem espada de fogo Eu acho mesmo. que essa coisa, assim, é uma voz tão doce que te constrange, quando ela atua. Então, assim, a como ela falava e eu tive uma experiência muito grande, porque, assim, dos 6 filhos da minha mãe, o único que ela não teve leite fui eu. Não? Não teve leite, né. E aí, eh, minha mãe me arranjou uma ama de leite, eu me lembro até hoje, eu lembro dela, eu não lembro muito da fisionomia, mas eu lembro quando ela tirava o mamar para eu mamar. Ah, isso eu lembro. E Uhum. eu tive uma experiência tão grande ali aos pés daquele crucifixo na São Carlos, que a gente estava rezando, estava a Neide, a Iracema rezando, e a Vera, e aí eu repousei. E naquele momento que eu repousei, eu senti que eu estava no colo. E quando eu olhei para o rosto, né, ali no repouso, eu vi o rosto de Nossa Senhora, e eu vi um seio imenso, assim, me dando mamar, assim, cheio de leite. E eu senti quente no meu estômago, eu assustei. E aí eu acordei e disse: "Não, o que é isso, né?" Aí voltei novamente e senti, é como se ela tivesse,
repondo todos aqueles sentimentos que às vezes o bebê tem, talvez da mãe, não ter cuidado, por que que eu fui a única diferente e tudo mais. Uhum. Então, esse cuidado de Nossa Senhora com postura, com vestuário, com palavras, com uma docilidade, com o jeito de se colocar. Então, assim, eu não consigo mais. Embora eu nunca fui de palavrão, não, que na minha casa eu não podia falar isso, não. Um dia eu falei pro meu irmão fez não sei o quê com um caderno meu, uma coisa assim. E eu falei, ah, vai pra baixo da égua. Só senti a boca inchar, assim, porque aí o tapa veio, pá, inchou, assim, sabe? E eu nem sabia o que que era baixo da égua. Aí minha mãe falou, não fala assim com o seu irmão. Um dia eu perguntei, mamãe, a senhora sabe o que que é isso? Ela falou, não sei, mas não é uma coisa boa de se falar. Sentiu. É uma expressão nordestina, né? Que minha É, descendência é nordestina, né? minha mãe. Então é um jeito de falar, mas eu nunca soube o que que era ir pra baixo da égua. Mas tudo bem, né? Apanhar. Eu apanhei. Então a gente já não falava. O palavrão não era uma coisa, né? E hoje, mas ainda sabendo o que é que vem atrás dele, né? Sim. O Padre Léo dizia com muita propriedade sobre isso, né? E aí foram tendo, né, as pessoas que a gente. Eu lembro, até falando de encontro de mulheres, eu lembro que uma vez eu fui convidada pela Vera e tinham quase que 600 mulheres aqui para a gente fazer uma pregação, um encontro de mulheres. Sim. E ela organizou e tal, e teve uns desfiles, umas coisas assim para as mulheres, né? Esse resgatar a essência feminina. E aí, qual foi o nosso trabalho também? De resgatar o desejo de cuidar da casa. Eu amo ir para minha casa. Não, você não quer dar uma saidinha? Eu fico tanto fora de casa, quer dizer, é pregação, é grupo, é É. trabalho, que quando fala, hoje eu vou ficar em casa, eu amo ficar na minha casa. Oh, Ai, Amo ficar na minha casa, saber organizar minhas coisas, ficar com meus filhotes, né? Ali com o marido, fazer algumas você coisinhas, trabalha quase todos os dias fora. todos os dias, Todo dia você todos os tem dias. A pregação. pregação, às vezes tem semana que não tem nenhuma, daqui a pouco aparece, aí quando eu vou ver, é, é todos os dias daquela semana, é assim mesmo que entendeu? acontece mesmo. Retiros, e aí a gente vai para retiro, já fomos para Caldas Novas, né? Também para encontro de mulheres lá. Vamos voltar esse ano. Esse ano a gente está levando o Anderson junto, porque tem uma noite para os homens, que é a noite dos Josés, que nós inauguramos no ano passado, só mulher pregando, eu, Maria Ivanir, e aí Dilma foi junto, a Luzia, a Tânia, que são as guerreiras, né? Nós fomos para lá e fizemos um auê, aí fomos convidados para uma noite carismática. Então, assim, fomos para uma coisa, acabamos fazendo três, né? E esse ano nós vamos retornar lá. Fui 2 vezes ao Pernambuco também, fazer pregação, teve um encontro de mulheres. Então é isso, vou aqui a Ponta Porã, vou a Itaporã, vou em Douradina, eu vou na minha comunidade, Vai venho pra na comunidade comunidade um Boquim. pouquinho. Então o fato de você estar indo fora não é, sabe, é graça de Deus, É né? graça. É graça de Deus. Assim como a gente recebe os irmãos de fora, Betinho, as canções do Betinho, misericórdia, que tirava, né, suspiros, aquelas dores assim, parecia um bálsamo, né, vinha no coração. E tantos outros, Rodrigo, o Ricardinho, um pessoal que dava umas pancadas no meio do campo da gente, tipo Moisés, esse povo assim, né? Até mesmo nas pregações que a gente vinha, que eu venho na comunidade, ou que eu às vezes estou em casa, dá tempo de assistir, chego do núcleo, vou assistir, então eu falo, eita, essa foi para mim. Né? Como o padre Fábio de Mello, uma Sim. vez ouvindo uma pregação do padre Léo, ele falou que ele não queria ir para a igreja aquele dia, ele não queria sair, não queria foi para pregação nenhuma, chegou e ele foi, só celebrou e voltou para casa. E aí chegou, estava ligado na Canção Nova, o Padre Léo estava pregando. Aí ele tentava dormir, não conseguia. Léo, para, chega, já deu, já apanhei demais hoje, mas ele não conseguia desligar a TV. Então é isso, eu acho que é para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, dor todo mundo passa. Não Todo estou mundo passa. expondo ninguém, eu acho que é a minha verdade, a minha realidade, conversei com a pessoa, eu não tenho problema nenhum com passado, nem com família, eu sou amiga de família, mas hoje essa é a minha história, o meu esposo, o Luiz, a minha filha Alice, meu Se filho ele aceita Tony, bem, daí, assim, aceita. você Eu coloco para ele, esse é meu testemunho de vida, né? Assim, esse chamado para estar nesse muvuca do fogo, sapatinho de fogo, pezinho de fogo, cabeça de fogo, tudo é meu, né? Mas ele me acompanha na Santa Missa, né? Participa, fez tudo, até para a gente não poder. reclama que você sai. Não, não. E eu procuro fazer nos momentos, aí as crianças, sexta-feira, lá em Itaporã, o Anderson tem uma célula na família, manda as crianças para lá. E aí, enquanto ele tem aula também na universidade à noite, né? Aí eu estou na pregação, ainda chego mais cedo em casa, né? Então, assim, a gente procura se organizar, né? Porque essa É, também foi uma profecia. Tem uma irmã Rizeuda, que é de Carapó, muito, ela amiga disse minha. assim para mim,
um dia ela disse assim: tenha paciência, Rose, porque eu estava numa sede de pregar, mas eu Uhum. estava presa na sala de aula, eu estava presa numa coordenação. E aí, o dia que eu tinha de folga era sexta-feira. Sexta-feira não tinha grupo de Não oração, tem né? grupo. Aí o que tinha era na comunidade, depois não teve mais. E aí, eu estava numa sede e ela disse assim para mim: calma, calma, porque o Senhor vai te dar a graça do matrimônio. Eu nem tinha casado ainda, nem Não. conhecia ele ainda. Vai te dar a graça do matrimônio. Seu esposo vai prover, você não vai mais estar trabalhando. Você vai criar os seus filhos numa idade que eles vão poder ficar sozinhos. E você vai sair para evangelizar. Eu falei: "Eita, boquinha do céu, você, hein?". E é uma Glória a irmã, assim, Deus. ela é muito querida, assim, para mim ela é muito bênção na minha vida, né. E várias profecias, coisas que foram sendo ditas, palavras que foram sendo ditas naquele momento, eu fui anotando. E alguns eu tive a oportunidade de dizer: "Olha, lembra, né, dona Mariazinha mesmo falava assim: "Cadê o varãozinho? A senhora falou que ia dar um varãozinho para você". Eu falei: "Né, tô esperando". E eu falei: "Não, será que não veio a menina?". Ela falou: "Não, ela disse que é um varãozinho, se Nossa Senhora falou, Nossa Senhora vai cumprir o que ela falou". Eu falei: "Tá bom", e veio o Antônio, né. Depois de 8 anos da Alice, veio o Antônio. Que Que eu maravilha. já fiz a entrega também, né, eu já vi ele até vestidinho De padre. eh meio assim carmelita também, sabe. Olha só. Olha só, vai Mas ser vai seria ser uma. discípulo do Frei Gilson. É, É, ele gosta muito de Frei Gilson. Olha Do então. Frei Gilcinho, né, do desenho, ele gosta bastante. Gosta Olha. bastante do Frei Gilson. é uma gratidão, né? Ter um filho padre, né? É. Nossa. Meu pai queria tanto ter um filho padre. Tanto. Você não tem ideia. Uhum. Meu irmão foi pro seminário, ficou um tempo no seminário. E aí, depois ele desistiu. Aí, eu fui pro seminário. Eu Hum. Olha, eu não eu- conhecia essa faceta não, aí não. fiz um ano de seminário. Nossa, ele ficou assim muito feliz, porque ele achou que, boa, né? Tanto Uhum. que ele pediu, Deus ia. Eu fiquei um ano e daí depois. Não era o seu chamado e vocação. Não sei se era, se não era, mas o passinho diabo me levou para um outro lado. Uhum. Não era mesmo. Não Mas era. aí exatamente, aí trouxe, É, graças a Deus, para outra é. vocação, que é a família. Eu É, percebo assim, eu sempre falo para as pessoas, tudo que aconteceu na tua história chegou, levou você até o que você é hoje. verdade. Então, a gente não pode desprezar. "Ah, foi um erro". Não, não Sim, foi. sim, Pode ter talvez uma escolha errada, mas mesmo das escolhas erradas, Deus tira algo de bom. sim. E tirando algo de bom, ele tirou você, veio para a É, comunidade, né, Exatamente. fundou a comunidade, então, De todo mal ele tira um bem, é claro. né. Que a gente, quando está passando por certo sofrimento, a gente precisa: "O que que eu posso oferecer?", né. Nós somos pecadores, né, nós somos Sim, pecadores, nós erramos, nós caímos, às vezes até se não pelo comportamento, às vezes pelo sentimento, não é, de desejar alguma coisa para alguém, né. Quantas pessoas Deus me fez ir, antes de pregar, passar lá pedir perdão primeiro, senão eu não posso rezar nem o Pai Nosso, né. Pessoas que talvez eu não saiba que magoei, mas que acabei é. magoando. Uma pessoa, assim, que eu tenho um agradecimento profundo no meu coração, dos sacerdotes, e ainda fiz a consagração a Nossa Senhora de Fátima, depois Nossa Senhora da Rosa Mística, rezo pelos sacerdotes, esse é o ministério que foi me confiado. É o padre, Aldair, que hoje está em São Paulo, né, que era devoto aí de Santa Filomena. Ah, olha aí. Eu tinha o padre Altair, Otair, ele foi meu confessor, que me apresentou durante todo o processo, né, que precisa para apresentar para a igreja, né, que represente que você é uma fiel, né, para entrar com processo de nulidade, né, Sim. no tribunal. E hoje eu, auxilio o tribunal eclesiástico, olha só. com alguns casais, né, alguns chegaram até a desistir de um novo casamento naquele momento, porque estavam muito empolgados, né. E aí precisavam de um pouco mais de tempo, não tinham amadurecido, o outro lado, né. Porque é muito sério, uma vez que você se casa novamente, É. é Aí para que entra sempre. o dom da É, reconciliação, né? Exato, Esse dom é muito importante. exato. Você, eh, em vez de sugerir, sai dessa situação, entra numa outra. Não, vamos tentar reconciliar, Exato, sabe? Porque, querendo ou não, é uma história, repete, né? As coisas se exato, repetem. Então, se exatamente, você sai de uma situação e você entra numa outra fria, aí depois não tem exatamente, mais terceira chance, né? exato.
Porque às vezes a pessoa começa a pressionar, a segunda, né? A Segunda. segunda relação começa a pressionar. E a igreja, ela é tão. Ela é mãe nesse sentido, como diz Dom Redovino, né? Porque como eu estava naquela situação, sozinha, eu fui conversar com ele se eu poderia fazer alguma coisa na igreja, né? Não tinha ninguém Mas na época, né? sim, claro. Claro. Ele disse assim: a igreja é mãe. Sim, sim. Eu tenho essas palavras assim, né? Na minha cabeça. Eu me lembro que quando ele faleceu, eu entrei na igreja e não consegui chegar até lá, né? Porque meu pai tinha ido, eu falei, meu pai aqui na terra. E aí o Moacir, que é lá da São João Batista, ele falou assim, nosso paizinho morreu, né? Aí eu não consegui dar passos, ele me grudou assim, falou, vamos lá. E eu fui, e ali eu consegui me despedir dele. E aí eu estava ouvindo a Rádio Coração e ouvindo o Gilmar Coriani falando assim que ele tinha perdido dois pais, né, três, né? O pai dele, Dom Alberto, e agora Dom Reduvino. Naquela hora, Jesus me curou. Diz assim, seu pai, né, o José Hum, Félix está comigo, Reduvino, eu te dei por um tempo e você tem a mim como pai. sim. Então me curou. E aí hoje eu falo nele com muito carinho, né? E aí quando eu vou para as pregações, né, e sempre estando ali quando eu convivi mais com o padre Odair, né? Era uma sintonia do céu mesmo, assim, em oração. Quando o Senhor. Uma vez eu passei uma situação, tive que ligar para a pessoa e pedir perdão para ela, porque eu fiquei magoada pela situação, pedi perdão e fui pregar em Douradina. Quando eu cheguei lá, ele estava atendendo em confissão, estava indo para a casa paroquial, e o Wilkes ele falou assim: você faz o último mistério, faz a entrega do último mistério do terço. E depois a gente já se prepara e continua para o grupo de oração. Falei, tá bom. Aí alguém me tocou assim, falou, o padre quer falar com você. Aí eu fiz sinal para ele que eu iria lá atender o padre. E aí ele disse assim, e naquele momento que eu estava rezando, eu via a imagem de Nossa Senhora, nos outros mistérios, eu via a imagem de Nossa Senhora, e ela pedia para eu olhar para Jesus. Mas assim, como mãe, olha para ele. Eu olhei para ele e ele veio com um pote de óleo e jogou na minha cabeça. Mas era tão real que eu falei: "E agora? Vou pregar como?" Bisuntada, né. Mas tudo bem, aí eu acordei daquela situação, assim, que era muito real a visão que eu tive. E aí eu com o rapaz tocando, dizendo: "Ó, o padre quer falar com a senhora". Quando eu cheguei lá, ele disse assim eu estava indo para casa paroquial, e, o senhor falou: "Volta lá e reze pela pregadora". E aí ele colocou a estola na minha mão, assim, e colocou a mão dele sobre a minha mão, em cima da Hum. estola, e pegou o óleo, assim, pá, na minha cabeça. E eu fiquei extasiada naquele momento, assim, e ele fez a oração e eu fiquei: "Meu Deus", as mesmas palavras que Jesus tinha dito naquele momento, ele repetiu ali. E depois a gente começou a conversar, eu falei: "Padre, eu preciso ir, porque eu preciso, né, pregação". E eu tinha uma espada, né, porque meu cunhado, foi capitão do exército, é reformado, enfim, ele tem uma espada e ele me deu uma espada. Como guerreira de Nossa Senhora eu tenho uma espada, né, que a gente leva para os retiros inclusive. E eu levei para ele abençoar a espada e ungir a espada. Ele disse: "Eu também tenho uma espada, né, os guerreiros, e a gente guarda essa espada". O pessoal lá de Caldas Novas pediu para nós levarmos a espada. Eu falei: "Não, vou levar não, porque vai que não passa aí na Não, né, no exatamente, aí eu aeroporto, fico né. sem". Então deixei ela quietinha aqui em casa, né. Sou guerreira mesmo, de Eu acho espada e que tudo. eu acho que ela já foi lá na segunda-feira, essa espada, né. Não foi? Eu acho que O sim. Anderson acho que já É, levou lá. é isso É mesmo, o Ah, a Anderson já espada levou, foi verdade. O verdade. joia. Carlos já Ele empunhou pediu. essa espada já lá, é verdade. É verdade, o Anderson já levou. Uhum. E assim, a gente caminha, né, quer dizer, tantas pessoas passaram na minha vida que eu tenho gratidão, às vezes pode ser que eu não me lembre do nome delas, sacerdotes, leigos, servos, desde os mais simples. Esse é que eu mais amava rezar com eles, porque assim, às vezes não sabia nem ler na palavra, mas tinha uma leitura de Bíblia tão fenomenal, tão extraordinária, né, que falava uma palavra, pronto, eu já li, eu já sabia, Deus está falando comigo. Nossa Senhora mandou um recado para você, pronto, ali eu já parava tudo, né, ela mandou, tá dito. A presença dela é tão forte, assim, no meu ministério, nas minhas pregações, que às vezes eu tenho ex-alunas, assim, evangélicas, que elas dizem: "Olha, eu tive um sonho e ela mandou dizer para você, eu não sei que imagem que é essa, mas é uma que fica assim". Eu falei: "Nossa Senhora das Graças", Uhum. né. Aí você estava rezando para as pessoas na frente da São Carlos, eu sei porque a fachada era de lá,
você estava rezando para as pessoas e ela estava enorme atrás de você. Ela dizia assim: "Eu sei que você não vai se enaltecer, nem se orgulhar disso, mas é para dizer que ela está com você. Você está cumprindo aquilo que o filho dela quer que você faça, né". E assim foi, eu falei: "Eis-me aqui", né. E aí o que foi mais importante, que eu gostaria que ficasse aqui até para quem vai ouvir, né, Uhum. vai nos ver também, é uma coisa que eu pedi muito, 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 quando eu descobri, assim, uma das maiores virtudes de Nossa Senhora, a humildade e a obediência. Então, e eu pedia também a questão da sabedoria e da oração, porque a gente começa a rezar, sabe como é que é mulher, faz 300 coisas ao mesmo tempo, né, pra gente poder fazer as orações. E aí, eu peço todos os dias humildade e sabedoria para saber o que falar, porque tem coisas que a gente não sabe nem, o sofrimento é tanto que está na sua frente, que você só quer chorar junto, mas É. você precisa ter uma palavra. E aí você tem que pedir o Espírito Santo e pedir realmente essa condução dela dentro da sua casa. Nós mulheres precisamos pedir na educação dos filhos, na condução das nossas casas, no vestuário, na comida, na roupa, nas coisas que a gente está vendo, no escondido do nosso celular, porque a mulher também tem esse chamariz, né? Uma coisa vai puxando a outra, quando você vê, você está 4 horas da manhã, você está assistindo tudo menos rezando, né? Ter a docilidade, o bom humor, porque eu acho que a gente precisa ter um bom humor. Meu pai era muito, muito Alegre. engraçado, muito alegre, entendeu? Bem-humorado. E minha mãe, de vez em quando, eu pego ela lá e falo: "Mamãe, vem cá, vamos rir um pouco, vamos fazer algumas coisas". E a gente ri muito, brinca junto, né, até para ela passar esse tempo aí da viuvez, né. Porque para ela ele foi o único amor da vida dela e vai ser e será, Tá bom. né. E pronto. E acho que são esses exemplos que a gente vai carregando para a vida da gente, né. Que bom. Isso aí, Ana Rosa. Muito bem. Olha, povo de Deus, que maravilha de testemunho. Tem uma riqueza tremenda. Ela também tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, no meu matrimônio também. Um dia ela chegou aqui no grupo de oração e um dia que eu estava muito cansado e, assim, bastante, cheio de coisas, e eu senti que o grupo também estava muito pesado. Eu lembro exatamente a oração que eu fiz, eu falei assim: "Tira o peso, né, tira o peso", porque tinha um peso tremendo, assim, na oração, e ela estava ali pronta para pregar. E aí ela terminou a oração que eu estava animando, ela pegou o microfone, olhou para mim e falou assim: "Não é bom que o homem fique só, você precisa casar". Olhou para mim. E Ó. aí eu falei: "Vou casar com quem, mano? Quem vai querer casar comigo? Não tenho nada na minha vida", né, vivendo aqui na Providência, não tinha nada, não tinha nem, e aí Deus foi preparando, né, e hoje eu tô com a minha esposa, graças a Deus, por causa com certeza dessa profecia. Profecia, né. Não é bom que o homem esteja só. Não Exatamente. esteja só, não é? É, Quem tem a vocação, né, é. assistindo até a Oficina do Diabo, quando o filho vai com a mãe, né, pra igreja: "Mãe, mas eu vou casar com quem?", né, porque a moça que ele tinha namorado antes levou à perdição, né, e ele perdeu dinheiro, perdeu bolsa, perdeu tudo disso tudo, né. E aí ela falou assim: "Não, você não vai ora, onde? Na igreja, né, onde você vai encontrar uma moça? Na igreja". Eu disse assim: mas como que eu vou arranjar uma namorada na igreja?". "Não, você não tá errado, você não tem que pedir namorada, você tem que pedir uma esposa", né. Hum, Então assim, a gente vai aprendendo, né, com os testemunhos. E olha que uma coisa engraçada, assim, eu não ficava perguntando para Deus: "Por quê? Por que o senhor fez isso comigo?". Eu sempre via o comportamento humano. O homem fez a escolha, né, e o que que Deus disse para mim, porque, assim, havia profecias da restauração, e aí alguns até não entendiam. Um dia a Neide falou assim: "Eu não consegui compreender, Rose, o que foi que aconteceu?". Eu falei: "Neide, um dia Deus me deu essa resposta, diz assim: 'Eu quis, você quis, mas a pessoa fez outra escolha'. Vai viver sim. a escolha, da forma que tiver que É. viver, vai viver. Então não me Hum, pertence mais, né, não Tudo me pertence depende das isso, escolhas das nossas. escolhas, né". é. Porque eu escolho andar na rua, viver na rua, é uma escolha. Exato. A cara vem e fala assim: "Ah, você podia dar um dinheiro para comprar uma marmita, você escolheu a sua vida de rua", e talvez seja mais difícil, né. Exato. Por que que você não escolhe pegar um serviço? "Ah, mas ninguém dá trabalho para mim", você não quer, Uhum. entende. É uma escolha. Exatamente. E E aí, a gente fica, às vezes, com dó, com pena, dá comida.
Mas e aí, até quando você vai sustentar a preguiça do cara? não é? E é engraçado que a gente vai aprendendo também com os testemunhos. Engraçado não, é extraordinário, né? Eu me lembro de ter visto o Ronaldo pregando lá na, eh, na São João Batista uma vez. Hum. Tinha uns retiros por lá, depois esse rapaz sumiu. Mas nunca perdi as palavras que eram muito significativas, né? Uhum. O Anderson, vários meninos, o Alcemir, o Matheus, várias pessoas que já passaram aqui também pela comunidade, a própria comunidade. Mas eu não tinha para quem perguntar. Daqui a pouco fui sabendo, fui chegando e disse assim: gente, é essa pessoa que eu vi pregando. Falou muito ao meu coração. Hoje, você terminou a pregação, a pessoa diz assim: essa pregação foi para mim. Assim, Uhum. o que falaram para mim, que eu acolhi, porque essa pergunta que Jesus fez ao jovem rico, né? Você quer me seguir? Ele falou: eu faço tudo como eu estava fazendo, né? Faço tudo direitinho, né? Vai lá, vende tudo, dá aos pobres e vem me seguir. Ele não te obriga, né? Mas eu não sei se é São Lucas, um dos evangelistas, que ele diz assim: olhou nos olhos, amou e continuou. É, Isso para mim é uma pancada, assim, Jesus olhando nos meus olhos, me amando, dizendo assim: tudo bem, você não está preparada? Você escolhe ficar mais sim. tempo nessa dor aí ou não, né? Então, assim, é muito bom evangelizar hoje, graças a Deus, estar no matrimônio, né? Poder comungar, poder confessar, dar essa graça também ao ex, porque, embora foi para outra religião, talvez não tenha dado essa importância, mas tirei dessa possibilidade de pecado, né? Senão ia ficar pecado para lá e pecado para cá, né? Eu e ele. Então, hoje, já são 17 anos, né? De matrimônio, né? Teve os 3 de namoro, então, isso é graça de Deus na vida da gente, né. A gente aprendendo, via testemunho, chorava muito, né, ia ver que era um cura, e você se abrindo à graça, né, se abrindo à graça. Então, às vezes, parece que eu sou muito brava ou séria, né, meus alunos falam: "Professora, você é muito brava, muito séria", mas na verdade não, eu sou muito brincalhona, né, gosto Que muito não de parece que você tem tanta vivência. é. É, É, parece que ela é verdade, novinha, né? verdade. Para mim foi uma surpresa esse podcast. Se você olha que surpresa. E eu fiz E 54 esse ano, né. meu Deus do céu, parece que eu tenho 90, meu pai amado, de Viu tanta só? coisa que já passou. Não é? E aí Não, você mas tá ela assim, pela aparência, parece que aham. tem 30. Sim, É. claro, Eu diria claro. assim, você teria uns 35, Ô, glória. 40 anos. Então, É, 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 é assim, que a gente não tem tanta é, convivência. convivência. Mas nunca pensei que tivesse mais que 50. mais Hum. 50, pois é. Então, Uns meio esse século já fui. você falando das Metade da vida escolhas, já. uma coisa que é interessante, falar, que as pessoas hoje estão perdendo a noção de que cada escolha tem uma consequência. Isso. Não é só escolher. Vou escolher, escolher. Não, mas tem que ter uma consequência. Sempre tem uma consequência. O Carlos sempre fala essa frase, né? Deus sempre perdoa. O homem, nem sempre. A natureza nunca, né? Uhum, exato. Nunca perdoa. Então, as Tudo que você vai escolhas contra a nossas, natureza, ela as dá o troco. naturezas, e não só a natureza planeta, né? Mas a natureza humana mesmo, Humano. né? A Sim. natureza, a ordem natural. Uma vez eu ouvi uma frase, se eu não me engano, é de Santo Tomás de Aquino, fala que Deus não intervém na ordem natural das coisas. Ele não intervém na ordem natural, naquilo que É, você vai escolhendo, essa é a consequência que vai exatamente. chegar. Então, você escolheu a melhor parte, né? Sim. Escolheu a melhor parte, ficou do lado daquele que te amparou, da sua mãe que te cuidou, e que maravilha que você pode estar aqui hoje contando. Você Exato. está com um livro na mão aí, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro. Então, eu ganhei esse livro aqui, você vê a graça de Deus, né? Eu tenho uma aluna, foi minha aluna, na verdade. Hoje ela já é doutora, né, em psicanálise, a Janaína Bianchi, uma pessoa muito querida. Conheci um pouco mais da Janaína quando surgiu uma oportunidade, a Marcinha falou que tinha um pessoal indo para o Espírito Santo participar de um encontro de professores e universitários católicos e alunos católicos. E lá conheci uma irmã também de caminhada, Eliane, que hoje está em Campo Grande. Nós duas éramos doidas de Deus, porque o que a gente fazia por Jesus é uma coisa impressionante. E aí, essa menina, só ela é católica. E ela começou a participar na São Carlos com o Emaús, com o Elinho. Hum. E o Elinho acolheu essa menina, porque ela é muito diferente, ela é uma menina fina, ela gosta de autocuidado, e ela tem uma educação, os pais dela são maravilhosos, assim, né.
Teve um irmão falecido recentemente. E aí, a Janaína estudou com a gente, veio, depois deu aula e foi embora para o Rio de Janeiro. Foi fazer mestrado, doutorado, e ela começou a escrever sobre os místicos, sobre Santa Teresa d'Ávila. Ela é apaixonada por Nossa Senhora, reza terço todos os dias. E ela vai ao Santíssimo e ela: "Rosa, eu quero encontrar com você". E a gente tem uma união de alma, assim, no místico mesmo. Eu amo Santa Teresa, Santa Teresinha, e a gente vai conversando sobre esse povo aí, né. E o que e aí eu gosto de umas frases de Santa Teresa, d'Ávila, que ela fala assim, "Se meu senhor trata assim os seus amigos", né, quer dizer, porque fez ela cair da carroça lá, né, se sujar toda. E ela quando chegava para inaugurar os mosteiros lá e já falava: "Ih, já o diabo já fez a festa, já foi primeiro antes de mim", né. E conversando com ela e ela falou assim que ela sentiu que Deus colocou ela dentro dessa formação, né, dentro da área da psicanálise, que é dessa vertente freudiana. Freud era um judeu, né, de família, judia. E aí ele briga com Deus porque o Espírito Santo vai onde ele não vai, né. Essa é a grande briga. E alguns dizem que ele voltou, de uma certa forma, a olhar para Deus quando ele escreve sobre Moisés, né, Moisés e o monoteísmo. E aí, nos estudos, dela, ela falando sobre os místicos e a gente conversando ali, a gente se encontra às vezes na adoração no São Carlos quando ela está por aqui, e ela falou: "Queria te dar um presente", né. E aí ela falou: "Fiquei em dúvida, porque eu comprei um presente e ao mesmo tempo eu queria um presente que eu queria te dar, mas aí no cerco de Jericó", ela foi no cerco de Jericó na madrugada, colocando no último dia, ela falou: "Eu quero que você leia esse que ele vai falando dos místicos, e ele fala: 'Só Deus basta'". O fim de tudo é isso, né, a gente tem que voltar urgentemente para aquela É, visão de Deus. Santo Agostinho, começo, meio e fim, tudo é Deus. Glória a Deus. Você colocar tudo para Tudo ele, ele, é né. verdade. E ela, mais do que nunca, Nossa Senhora, mais do que nunca, e a gente conversando sobre Nossa Senhora, que a gente começa a quase que entrar num êxtase quando começa a falar de Nossa Senhora, sabe, é algo, assim, maravilhoso, assim, ela é demais. Não, ela a docilidade, ela tá diante, eu falei também quando ela puxa a orelha, ela puxa a orelha. Nossa Senhora quando é para nos chamar a Corrigir. atenção, ela chama por nome composto ainda, É. né. Como mãe. O seu nome é Carlos Alberto, né? Carlos Né, Alberto. Carlos Carlos Alberto Alberto Teló. Teló. E você é Fábio de Lima Santana. exatamente, minha mãe, Roseli. Meire. Rosimeire. Quando minha mãe chama Rosimeire, Tainá Cristina, Luzia de Cássia, Reinaldo Félix, e Marcelo Nix e Natália Fernanda. Quando ela vai falar, você Ah, pode ter certeza que alguma coisa, né. Então é assim, foi aí ela me deu, e eu comecei a ler e tô assim, inebriada, porque ele vai trazendo, né, passagens bíblicas, vai trazendo aí estava lendo exatamente: "Vende tudo e dá aos pobres". Então eu entrei aqui, estava lendo isso aqui, né. Parece uma exortação claríssima que devemos deixar todos os bens, aí ele vai dizendo o que Jesus quis dizer com isso. Olha que Porque a gente está maravilha. apegado, né, é o dinheiro, para isso é o de menos, meu filho, é o de menos, o você que é que eu tenho fica. que e aí eu vejo, assim, que foi uma das coisas que eu tive que fazer, eu tive que me despojar de mim. Aí, Comunidade Boquim me chama para vir aqui numa escola de combatentes, para ir falar de imitação de Cristo. Aí, falar que nem o Nossa. goiano, né, aí foi a bagaceira, porque aí, né, quem é o seu maior inimigo? É você mesmo, né, Meu é você Deus. mesmo. Então, Imitação de Cristo imitação de Cristo é é fantástico, para né. moer você mesmo Exatamente. e E te é isso, fazer de irmãos, um novo. pouquinho da Rosimeire Martins, Isso é né. muito bom. Que maravilha, povo de Deus. Já temos aqui um tempo bom de podcast. Quero convidar você mais uma vez para deixar o seu comentário. Deixa aí o seu comentário. Se você quiser deixar o teu testemunho de vida também, deixa aí também. É muito importante que as pessoas saibam do teu testemunho. Se você quiser enviar para a comunidade, você pode enviar também. A gente lê nos nossos podcasts ou nas nossas lives, porque é importante. O teu testemunho faz com que os outros acreditem que existe uma mudança, existe uma possibilidade de mudança de vida. Existe ainda jeito, dá jeito. Sim, Deus dá jeito em tudo, todas as coisas. Testemunho arrasta, né? com Arrasta. certeza, É um poder fora de série. com certeza. Na presença aqui das relíquias de Santa Teresinha, na carne de Santa Teresinha e dos dois Cabelo. cabelinhos do São João Paulo II. Eu tenho Você acredita, Rosa, que
peguei na mão de João Paulo II. Até hoje eu sinto a mão A desse mão homem. dele. É. Eu não peguei na mão, mas eu fui na igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, lá em Itapecerica da Serra, e tem onde ele colocou a mão no cimento, depois eles fizeram ali, e eu coloquei a mão, né? E naquele período que eu tinha passado na Canção Nova, eu falei para Monsenhor, no quadro dele, né? Que tem lá um- como é que se chama? Um cartaz imenso lá Uhum. fora, né? Um outdoor. Eu disse, meu santinho, eu vim buscar aqui minha graça. Eu quero estar grávida. Estava e não sabia. E aí fui em Tapecerica da Serra e quando eu cheguei lá tinha uma relíquia de Madre Teresa de Calcutá, que é outra que eu pedi, que a Constância falou, me pede para ela que é rapidinho. Me pedi, foi. E aí botei a mão ali, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural, Como é sobre. diferente Sim, você até mesmo ir visitar lugares santos, né? Santuários, para ir para Israel, para Roma, ou nos lugares santos, né? Como é diferente. Você vai num país chique, maravilhoso, aquela iluminação, aquilo não te preenche nada. nada. Mas você vê uma pedra ali que alguém botou a mão, você põe a mão, você sente a diferença. É algo A que não santidade, tem Algo explicação. né? místico. É Eu místico. fui a São Paulo uma vez que o Vaticano fez uma exposição lá, então começava desde a pedra lá da casa de Pedro, né? Eles foram montando o cenário, e você vai caminhando até chegar no último Papa. Quem era o Papa na época era Bento XVI. Então eu passei embaixo assim de algumas vestes, né, de São Carlos Borromeu. Para mim foi algo também extraordinário. Eu me senti muito forte a presença dele ali e tocar nas vestes de São João Paulo II. Salvo engano, naquela exposição estavam as vestes com sangue. Que é aquela que está lá em Exato, Cracóvia. isso. Isso. Salvo engano, tinha alguma coisa ali, mas ver as vestes dele, você sentia o próprio Papa ali. E aí no final, acho que tinha uma fala, eles colocavam um sonzinho da voz dele e no outro sonzinho da voz de Bento XVI, que eu já considero um homem santo, Santo. Com um doutor da certeza. igreja. Não, E, santo né? doutor. Exato. E aí, a hora que passa ali no final, ele dando a benção. Na voz dele, a benção apostólica. Meu Deus do céu, Hum. misericórdia. Eu senti no céu, né? Falei, meu Deus, estou no meio da santidade. Você sabe que a gente tem uma meta, assim, de orar por Dourados, para Deus ter misericórdia de Dourados, né? Isso. A comunidade Boquim tem essa meta. Por que que isso, eu sinto uma possibilidade de Deus agir, né? Até peço sempre para Deus, Deus levanta um Francisco, levanta um Padre Pio, levanta um João Paulo II, né? Levanta, Levanta. sabe? Por quê? Porque lá que eu tive em Assis, o ar é diferente. É diferente. Lá não tem, é algo assim que a cidade inteira ela é dominada pelo poder de Deus. Então, é Deus que faz, né? Exato. Assim como a gente sente na comunidade Boquim. A gente sente isso. É diferente. É como rezar junto. É É. muito diferente. É muito diferente, né? Eu já tive em São Paulo na comunidade Pantocrator, também é um outro carisma, é algo maravilhoso. Fui à comunidade Água Viva, lá no Espírito Santo, com a Raquel Carpenter. A gente sente essa presença da própria Canção Nova, lá com Frei Galvão. É algo. Parece que você não está no mesmo século. Parece que você está em outro momento. E é Uhum. isso que a gente precisa sentir. A gente precisa propagar, levar a palavra de Deus para que outras pessoas sintam, né? Essa alegria sem precisar dos artifícios do mundo, né? Então já cheguei a lugar e dizer assim, mas você não bebe? Não bebe porque o Senhor tirou mesmo, né? E tirou, e graças a Deus, não que eu vivesse na esbórnia, mas bebia, né? Era uma só, porque duas não passava disso, não aguentava, né? E lá tinha ainda. Mas não era uma prática, porque eu não via também essa prática no meu pai em casa, né? Mas não consegui mais nem sentir o cheiro, nem de destilado, nada, nada. E aí, veja, as pessoas dizem assim: "É impressionante, você está aqui o tempo inteiro, mas você não precisa". Não, não preciso. Isso é graça de Deus, né? A gente precisa se abrir a isso. Só Deus basta. Só a Deus basta.
É isso, só Deus basta. E aí, filmes filmes, pregações, coisas que Deus vai trazendo pra gente, que vai nos transformando. Aquele filme de Paulo, né, esse último que saiu lá, o Carecão. Tem um momento belíssimo quando aquele centurião está conversando com ele lá e ele fala assim: "Mas você apanhou, você esteve nas masmorras mais horríveis que um homem pode estar", para um homem, vamos colocar num homem, a Uhum. dignidade do homem desce lá no pé, né. Mas ele fala numa docilidade, fala: "Não sou eu que vivo, é Cristo que vive". Gente, é fabuloso isso. Aquele É filme de Paulo é é muito bom mesmo. extraordinário, é extraordinário, É. né. Então fica aqui a dica: assista bons filmes, leiam bons livros, se aprofunde na graça de Deus. Se você passa por, de repente, um momento assim, você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê solução, se abandone em Deus, porque Ele vai conseguir colocar todas as coisas no lugar e vai ser uma maravilha. Você vai ver que a tua história vai mudar. E é só Ele que Só basta. Ele que basta. Não tem como. Porque quando você tenta preencher a carne nunca Não satisfaz. satisfaz. Nunca. E quando você vai pro lado do Espírito, Com certeza. é só Deus. Você viu uma Né? uma uma pessoa assim, eu não posso deixar de falar nela. Uma pessoa que me inspira muito é Tainá, É. que é um pirrinho de gente, Mas é impressionante, não viu, é? a autoridade que Mas aquela ela menina é tem. exatamente, falar na palavra de Deus e ela vive aquilo, e você olha para ela, o jeitinho dela sorrir assim, uma naturalidade, né. Tem os Uhum. doidos de Deus que pega fogo, que põe fogo no pé, que vai enfim, mas é isso, só Deus basta e ele está do nosso lado, ele nunca nos abandona, né, ele está sempre do nosso lado, nos manda anjo, manda às vezes nós somos cabeça dura, né, então ele manda anjos, manda irmãos, né. Tudo isso gera em torno de santidade, né? Isso, Tudo, tudo que a gente vai ir pro lado de Deus, ela exige uma santidade. E quanto mais você se santifica, mais a graça acontece. exatamente. Quanto menos, menos acontece. A última vez que ela veio aqui, né, no ano passado, na comunidade, eu percebi que ela está sendo espremida mesmo, assim, ela está passando para espremer, para tirar o óleo mesmo, Exato. sabe, o azeite mesmo para sair. É um Percebi pelo amadurecimento. a forma dela, amadurecimento, Exato, né, exato. tão madura para tão pouco tempo Tão pouco ainda, tempo. e eu percebi que aquela maturidade dela vinha exatamente dessa porque ela está passando por muitas É. situações, né, E graças a Deus. arrasta, né, os Me jovens, arrasta. criança, idoso, todo mundo gosta, Nossa, não foi é? uma noite maravilhosa que ela Exato. fez com a gente lá. Nós vamos fazer um retiro com ela aqui, você vai ver. Glória, em nome de Nós Jesus. estamos já entrando em Amém. contato com ela, vai acontecer um retiro aqui esse ano ainda, se Deus Se Deus quiser. quiser. E é isso, a carne não nos preenche, Não. né, enquanto a gente bater cabeça em cima disso, né, Pode fazer o teste. sim, Vê se a carne se satisfaz. Faz Nunca. um teste. e a gente não pode ter medo da solidão, sabe, porque a solidão é onde a gente muitas vezes encontra Deus, onde os profetas se encontravam com Deus, onde a gente vira um nada. Né? Deus é o nosso todo. Hoje eu estava conversando com uma menina, ela casou com um rapaz evangélico. Então, e ela está passando uma dificuldade muito grande no casamento, e ela está querendo desistir. E eu até falei para ela, não. Mas depois ela falou assim que um casamento não é um casamento, é uma. Tá bem isso. Aí eu falei, não. Ela falou, eu não quero abrir mão da Eucaristia. Eu tenho que abrir mão. E ela até falou um negócio que eu até nem vou falar para não Hum. estragar a noite. É, ela falou assim, eu não quero, se eu preciso voltar para a Eucaristia. Sabe? A coisa assim que ela sente, essa necessidade. Exato, Mas, como está numa condição de pecado, então ela não pode. exatamente. E então ela quer decidir esse casamento, porque o casamento está muito difícil, tá muito difícil. Ela falou, Eu sou "Isso meio doido mesmo, meio pau, meio pedra. Chegar em mim, eu falo: "Larga essa coisa. Se for para ser seu, daqui um tempo aí vai ser seu da é, forma certa". Abandonar Jesus, né. A Eucaristia Abandonar pela me Eucaristia, sustentou. Tinha meu tem uma canção Deus. do diácono Nelson Corrêa que fala: "Quem me segurou foi Deus", né, Uhum. com seu amor de pai. Então, assim, porque às vezes a dor é tão dilacerante, porque a gente está apegado no humano. Como eu disse, você estava Uhum. olhando o comportamento humano. Por quê?
fazer isso, né? A gente tinha família, tinha projeto de filhos e tudo mais, né? E quando a gente solta a corda, né? Vendo hoje uma pregação do Padre Léo que ele fala, corta a corda. Quando você corta a corda, a gente tem que confiar, porque Jesus às vezes ele dizia assim, você vai confiar em mim ou não? Porque eu ia na Uhum. igreja e entregava na mão dele. Quando chegava em casa, eu começava, Senhor, o senhor pode fazer assim. E aí eu tive um sonho, ele dizendo assim, vai confiar em mim ou não? Ou você Uhum. pega, ou eu pego. E aí veio essa experiência aí de fazer o sacrifício de Abraão. E hoje eu faço com qualquer coisa, não é só, não foi uma experiência lá no passado, tem que ser uma vivência diária, tem que ser uma conversão diária, tem que Sacrifício vir pedir, diário. ajoelhar, pedir perdão. A gente tem que ser meio como os judeus são, e como os primeiros cristãos eram, qualquer coisa que fazia que pensou, ofendia a Deus, eu tenho que parar. Eu tenho que parar, ir lá e pedir perdão e dizer: "Senhor, me conduza, porque eu não estou sabendo". Sempre vejo, eu lembro que você me pregando assim, é, talvez o cara pisou em cima do seu pé, você fala assim, não, me desculpa que eu deixei meu pé embaixo do seu. Ex exatamente, não é o virar outra Deus do face, céu. não é? Às vezes as pessoas dizem assim, nesse momento que a gente está vivendo: "Ah, mas os judeus, o pessoal de Israel cospe nos cristãos, que não sei o quê". Ué, aquele que eu sirvo diz que é para a gente virar outra face. Aquele que eu sirvo diz para a gente: "O Deus que eu sirvo, que morreu por mim, derramou o sangue dele na cruz, disse para eu perdoar", né. Então é um exercício. Então tem horas, assim, que às vezes vem o nosso desejo, a nossa ira, as nossas emoções, né, elas vêm, e aí você tem que ir lapidando aquilo, né. Então utilizar a racionalidade para dizer assim: "Parou, parou, parou", né. E eu não creio que Deus tenha nos concebido no ventre materno com essa quantidade de problemas que a gente cria ou que criam para nós, né. Ele nos fez perfeito, é por isso que ele não Não. interfere no percurso das coisas, porque ele sabe o que vai acontecer, Uhum. não é. É crer, pedir essa graça de se converter, de vez em quando pedir uma terçada de Padre Pio também, que faz bem, Faz né, bem, faz faz bem. bem. Eu vi um pedacinho, um cortezinho do filme dele, que ele falava assim: "O tapa da conversão", É, que ele dá na cara do jornalista, aí ele vai lá, passa a noite se confessando, volta, e sim. depois dá mais outro tapa. Aí E fala: eu "Voltou, hein? Você voltou?", né, aquele jeito bem italiano, né, imagino ele falando, né. e eu vi que aquele jornalista foi quem levou todos os documentos para São Orione, que não era santo ainda, Orione, Dom Orione, e Dom Orione conseguiu liberar Padre Pio para conseguir celebrar a Pra missa, celebrar mesmo. por causa daquele jornalista que insistiu. E hoje a gente tem a graça de ter os Exa orianitas, né, inclusive aqui exatamente. em Dourados. E os padres eles têm a relíquia de Santo É, São Luís Orione. uma Que coisa bela, maravilha. né. Gente, povo amado de Deus, que maravilha. Se deixar que nós vamos até longe conversando. Vamos marcar o segundo podcast, vamos marcar o segundo, fica tranquilo, vai ter uma segunda parte aí só para falar sobre libertação, Ô sobre glória. isso. Maravilha. Oração de batalha. Oração de Aleluia, batalha, místicas, né? aleluia. Santo, Sétimas moradas, isso. Nossa, quanta coisa. quanta coisa boa. Carlos entrega então um pequeno mimo Mimo. Glória. nosso Uma aqui para você lembrança se para você. lembrar Gente, do nosso podcast. muita glória. Obrigada, obrigada. Já sou do exército de São Miguel, pelo É, Instituto Rest. E agora então, você vai beber da água de São Miguel. ô glória, aleluia. E como Aleluia. a gente sempre pede para os convidados que vêm aqui, para que você possa fazer uma oração por nós, por cada uma das pessoas que estão assistindo, por toda a nossa equipe. Aqui fica a minha esposa, uma bênção de Deus estar aqui. Obrigado por você dizer seu sim também, Eles iam estar aqui sair com a para tomar gente. sorvete. Falei, Depois nós não. vamos sair para jantar e tomar Para sorvete ainda, né? jantar. Amém, Mas amém. não sei que hora você está assistindo, mas aí já está quase mais de 9 horas da noite aqui, mas graças a Deus. Então, a gente acolhe pela intercessão dos santos aqui, na presença Amém. das relíquias, você possa rezar por nós e por todos aqueles que estão também assistindo. Amém. Pedindo primeiro a intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que venha colocar sobre nós, sobre você que está nos acompanhando, você que vai acompanhar em outro momento na sua vida, talvez seja que você precisa ouvir de alguma forma, que ela possa colocar o manto santo e poderoso dela de amor. Que Nossa Senhora das Lágrimas, que chora lágrimas de amor, possa colocar-se sobre nós, sobre nossas famílias, pedindo também
a graça de recebermos o Espírito Santo, deseja a cada um de nós a porção dobrada do Espírito Santo, para que possamos compreender a voz de Deus, assim como Nossa Senhora entendeu a linguagem do céu, pedindo também a proteção e intercessão de São José, nessa sexta-feira pedindo a intercessão e o poder do Sagrado Coração de Jesus sobre nós, que proteja as nossas casas, nossos filhos, nossas famílias, aqueles que estão nas universidades, nas escolas, protegendo esposas, quantas famílias, Senhor. Nós te pedimos agora, mandai os vossos anjos em proteção às famílias, para que haja reconciliação, para que possam voltar, e que nós, sobretudo nós que estamos aqui reunidos em teu nome santo e poderoso, possamos receber esta graça de estarmos debaixo da vossa proteção, do vosso amor, e que nunca, Senhor, nada não nos roube a vossa graça e nem a vossa presença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que maravilha. Queremos agradecer a disponibilidade e a disposição de estar aqui partilhando a sua vida, a sua história. Uma alegria muito grande. Eu fiquei muito feliz em conhecer muito mais da história dela. Admiro seu ministério, admiro a sua garra, a sua vontade. E Deus abençoe que você continue sempre cada vez mais firme na fé e até o céu. Amém, até o céu. E rezem por mim, amém? Reza sim. É, Agradecer sim, também o Carlos, né? Que ele abençoa e incentiva que aconteça esse podcast. É uma alegria muito grande. é um sonho, né? Então, agradeço a Deus por ter nos dado essa graça, né? A nossa amiga Bia, que nos ajudou a dar uma impulsionada, né? E vou falar para você, Rosa, Deus espera mais de você. Se vira. Quando esse pai na fé também aí vira, Fala. né, esse sim. olhar e essa carinha pra gente, você pode ter certeza que Eu nem vou aí vem. falar. Deus vai falar Já com você. recebi algumas profecias dele também, isso é certeza. E se cumprem, né? Essa que é a questão, é que se Cumpre. cumprem, graças Deus a Deus. é fiel, muito fiel. Você tá demorando já, né? Tô dando umas fugidas, saída pela direita, tangente. Deus quiser. Até o Mas final do ano eu vamos ter essa agradeço a Deus profecia. por você, Rose, né? Fazer parte da nossa história. Que maravilha, a gente fica muito feliz. Porque diz a palavra de Deus que se a gente fizer alguma coisa por um pecador, a gente também merece uma recompensa. Amém. Então, quem sabe sobra, né? Um pouquinho para nós. Amém. Dessa graça. Obrigado, Fábio, por você se dispor. Obrigado, Veridiana. Tá? Deus abençoe vocês. Vocês sejam muito felizes. E sejam realizados, tá? No patrimônio, na vida consagrada, né? Também a igreja. Sejam felizes. Amém? Amém. Agradecer a você que está com a gente nessa hora, até esse momento, que não esqueça de compartilhar, deixar a sua curtida, é muito importante, faz muita diferença quando você clica lá e curte, porque mostra que você está gostando também do nosso conteúdo. Até a próxima, Deus abençoe e até mais. Tchau. Tchau.